Fala meu povo lindo, tô aqui no comecinho do vídeo rapidinho pra pedir pra vocês me seguirem na humildade no Insta. Rapaziada, eu vou começar a postar bastante coisa por lá. E também eu tô com uma ideia de alguns sorteios, então fiquem ligados. O que vocês acham de uma rifinha, hein? Aproveitem o vídeo aí. A narrativa inicia em um antigo edifício abandonado, onde alguém se aproxima de um indivíduo conhecido como Chancellor, indagando se ele recorda da promessa não cumprida. O jovem modesto e desengonçado reconheceu possuir dinheiro, porém o interlocutor não desejava ouvir desculpas. A situação tornara-se extremamente árdua para todos, mas com a economia declinando, uma crise estava instaurada na cidade e todos estavam trabalhando incansavelmente. Um sujeito de nome Sanzi aproximou-se do indivíduo como se não tivesse para onde ir, embora pudesse obter alguns milhares pela sua casa em ruínas e abandonada. Subitamente o homem interveio, solicitando um momento, esclarecendo que certamente poderia saldar suas contas, mas somente sob fiança. O jovem afável evidentemente não apreciou tal proposta, ordenando com firmeza que não ultrapassasse a fronteira, argumentando que aquela terra já lhe pertencia e não compreendia o que mais o homem precisava. O homem perspicaz e avarento persistentemente ofereceu mudar o tom da conversa, lembrando que as contas médicas não se pagariam sozinhas. Insultou o jovem a avaliar as suas ações então como um favor prestado, e uma jovem desconhecida surgiu do nada, exortando o homem a parar de incomodar Little Tan e conceder-lhe mais tempo. Os rapazes continuaram a encará-la, pois a consideravam notavelmente bela, mas também uma mera sujeira. Aquela jovem era notavelmente bela e também possuía um coração generoso, porém o rapaz não compreendia como poderia envolver-se com alguém tão extraordinário. Suspirando profundamente, o rapaz sonhou que um dia ela se tornaria sua esposa, porém parecia-lhe que durante esse período sofreria muito por um homem tão tolo. Após acender um cigarro, ele inesperadamente declarou que, considerando a defesa do rapaz por sua namorada, concederia mais uma semana para quitar a dívida, e então o expulsou completamente, desferindo-lhe um golpe em um ponto fraco. O rapaz verdadeiramente não apreciou o desfecho dos eventos, afinal, aquela era sua casa, e o homem também não apreciou aquele tom de comunicação e aproximou-se para indagar porque ele falava daquela forma. O sujeito tolo e desajeitado simplesmente começou a articular desculpas, pois obviamente não possuía dinheiro e consequentemente não tinha casa, e continuou a fumar pateticamente o cigarro. O homem ficou satisfeito que o seu cliente compreendesse e juntamente com a sua namorada partiram, e o protagonista se chama Tan Fen, um simples rapaz do campo. Ele não estava satisfeito, ele sequer conseguia colocar um bocado de comida na boca. O telhado de sua casa estava repleto de buracos e nem sequer tinha um lugar decente para residir. Lá fora chovia e dentro não estava muito melhor não, considerava aquilo um banho de graça. Também não tinha uma alma gêmea, pois o consideravam como se fosse um sapo, um mero pobre nojento. E se aquilo persistisse, não teria nada além de sua família. Contudo, ao bater na parede, descobriu uma coisa inesperada. A alvenaria da parede começou a rachar, revelando um padrão desconhecido, e no final, tratava-se de um código QR escondido nas profundezas da parede. Pegando seu telefone, o rapaz decidiu que escanear o código era a melhor opção para ver o que era. Utilizando seu velho telefone, direcionou a câmera para o código e começou a escaneá-lo. Naquele instante, uma luz azul e brilhante emanou debaixo da parede, iluminando tudo ao redor. Mensagens começaram a chegar em seu telefone, informando que o deus da riqueza, o imortal Yuan Shik e também o ancião da lua haviam sido acionados como amigos. Isso verdadeiramente surpreendeu o protagonista, pensando que o seu telefone poderia ser algum tipo de modelo novo, e devido a essas adições desconhecidas considerou que fosse apenas spam. O deus da riqueza comunicou que no dia da fundação de seu templo voltou repentinamente este ano e queria saber o que é que ele iria cozinhar dessa vez. Tan Fen tentou raciocinar considerando aquilo uma fraude, que não havia deuses e nem presentes. Então ele decidiu enviar uma mensagem ao deus da riqueza, indagando se poderia oferecer algo sem preço. O próprio deus da riqueza lia essa mensagem e não compreendia quem era o tolo que lhe escrevia, pois não tinha ideia de quem realmente era o deus da riqueza. A mensagem incluiu uma resposta do deus, questionando se o rapaz sabia para quem estava escrevendo e se ao menos entendia sua verdadeira identidade. Aquilo surpreendeu o herói, pois afinal não compreendia quem ele estava respondendo. Vendo-se intrigado por algum tolo, o deus da riqueza queria saber se ele diria algo valioso. Então Tan Fen lembrou de seus bailes folclóricos da Praça da Vila e como foram divertidos. Nada poderia ser melhor do que as músicas, então ele decidiu escrever ao deus que o melhor presente seria uma música, especialmente uma folclórica. Naquele mesmo instante, em outro mundo onde residia o deus, aquela mesma coluna apareceu, mas no mundo real desapareceu imediatamente. O herói não entendia onde poderia ter desaparecido, e o deus da riqueza ficou tão zangado, agradecendo ao idiota que lhe deu esse presente, porque com razão lhe disseram que não deveria adicionar qualquer
qualquer um como amigo, para que aquele idiota não perguntasse nada para ele. Então Tan Fen decidiu testar as suas habilidades de Deus e logo começou a pensar e escrever para ele. Começou a lembrar também em que condições vivia, quem o perseguia, bem como as belas garotas que realmente gostava, então pediu para ser transformado em um homem rico. Depois de ler a mensagem, o Deus pensou um pouco e quis pensar se o rapaz realmente valia a pena, exclamando que faria isso sem problemas, e começou a usar as suas habilidades mágicas. O rapaz foi invadido por um sentimento incomum e sentiu-se de alguma forma estranho em suas mãos. Era como se houvesse uma bola de fogo brilhando com cores brilhantes e ardentes. Então percebeu que na verdade era esse punhado de terra dourada. Parecia ser terra comum, mas era do reino dos imortais, porque isso exalava tal brilho e era um objeto muito incomum. Se Deus desse dinheiro a todos em uma moeda forte, a essa altura já teria arruinado tudo há muito tempo, por isso deu a terra dourada como resposta no início. Isso indignou o rapaz e ele ficou muito irritado, gritando com raiva que o Deus da riqueza era um vigarista e um trapaceiro. Qual é, cara? Não desdenha não, pô. Mas depois começou a pensar no Deus que estava dizendo sobre a terra, que não era de seu mundo e que simplesmente precisava fazer algo com ela ele mesmo. Então decidiu começar com os tomates e colocou a mão às obras. Depois de trazer um regador de casa, começou a regar a terra em comum para que conseguisse algumas frutas. Em questão de segundos, as plantas começaram a florescer muito rapidamente, literalmente a cada segundo, e a altura das plantas crescia e se transformava em uma árvore enorme. E isso realmente surpreendeu uma pessoa comum porque nunca tinha visto. Depois de um tempo, o pequeno broto de tomate se transformou em uma árvore gigante com frutas, e ao olhar para sua casa, o rapaz só pensou que felizmente o telhado não estava mais lá e os tomates pareciam um pouco grandes. Ele queria saber se a pessoa comum poderia comê-los mesmo assim e decidiu vendê-los. Lamentavelmente, o mercado os rejeitou porque não aceitavam residentes de verão. Eles precisavam ter as variedades mais altas para a venda, e Tan Fen tentou convencer o homem, dizendo-lhe que ele deveria experimentar um tomate assim, porque realmente não queria mordê-lo, mas o homem se mostrou cético, porque esses tomates só poderiam crescer com a ajuda de algumas químicas, e de repente alguém se aproximou por trás do protagonista e tocou em seu ombro. O desconhecido perguntou ao herói se ele realmente estava vendendo esses tomates. Ele disse que sim, e realmente os criou com suas próprias mãos, e o homem gostou muito desses tomates e decidiu dar uma mordida para provar o seu sabor. Depois de dar essa tal mordida, teve uma sensação incomum que nunca teve antes. O sabor foi realmente incomum e mágico, como se tivesse mergulhado em um lago fresco na primavera, e o aroma era tão atraente que lhe correu o sangue. Como esses tomates eram muito saborosos, o diretor decidiu comprá-los todos, mas o rapaz pediu que esperasse para poder primeiro dizer quanto estava disposto a pagar por eles. O diretor anunciou que estava disposto a pagar 10 mil por esse lote e que também estava disposto a comprar tudo o que ele pudesse cultivar. Ao ouvir isso, o herói finalmente percebeu que hoje era feriado em sua rua. Algum tempo depois, chegou uma nova mensagem ao telefone do bandido, que escreveu que estava devolvendo os 10 mil que devia, e agora que haviam pago. O próprio rapaz não queria mais se envolver com um bandido como ele. O bandido se alarmou com tal mensagem e queria entender de onde aquele tolo tirou tanto dinheiro do nada e se ele realmente estava tramando alguns truques de novo. Então deveria ir ver por si mesmo o que estava acontecendo e rolando, para garantir a sua segurança, né? Cá entre nós. Seus colegas jogadores de pôquer estavam contra ele, porque parecia que ele estava decidido a sair, enquanto estivesse sorte, e estavam contra. Então o bandido decidiu pedir a sua namorada que fosse dar um passeio na casa de Tan Fen. Os eventos continuaram ocorrendo na casa do personagem principal, e tudo correu como um relógio para o rapaz. Ele já havia pago a dívida com aquele bicho, porque teve uma sorte incrível com seus amigos divinos. O ancião da lua escreveu que havia criado um aplicativo chamado A Dread of Fate, e o convidou para experimentá-lo. Tan Fen também tinha esse aplicativo, e queria entrar para ver o que havia de novo lá. Naquele mesmo segundo, um fio vermelho começou a emergir do telefone, que envolveu a mão do prota, e ele percebeu que tinha exatamente o mesmo fio. Uma beleza se aproximou da casa e perguntou se Tan Fen estava em casa. Reagindo instantaneamente, o herói saiu correndo para a rua para perguntar a beleza o que é que ele estava fazendo ali. A garota alegre disse que havia feito bolas de massa e Sanzi estava preocupada com como ele estava e pediu que lhe trouxesse um lanche. Mas tudo parecia uma espécie de bobagem e Sanzi definitivamente estava tramando alguma coisa, porém o rapaz ainda não podia recusar tal presente e aceitou a comida, agradecendo a garota por isso. O fio vermelho começou a enrolar ao redor da mão da dama e o fio desconhecido os uniu. O rapaz teve uma sensação muito estranha e não entendia por que aquele fio vermelho estava lá agora. Eles tinham as mãos entrelaçadas e ambos seguravam um recipiente com comida. A dama parecia ficar muda e corou, sem saber o que dizer. Ainda mais confusa, a garota começou a dizer que estava com muita fome e que poderiam ir comer bolas de massa junto. Ao entrar na casa, a garota ficou surpresa ao ver que estava em ruínas e que já fazia muito tempo que um homem não recebia a mão de uma mulher e era completo desastre aquilo. Mas decidiram comer a massa primeiro e depois a dama limparia um pouco o lugar. Ao abrir o recipiente, viram as bolas de massa que cheiravam incrivelmente deliciosas e eram muito apetitosas. Esta garota fez bolas de massa especiais, especialmente para eles, e então pediu a Tan Fen que fosse comer com ela. Literalmente, ela começou a alimentar o rapaz, perguntando se ele estava gostando. Tá gostando, Tan Fen? Essas bolas de massa eram realmente excelentes, e Shenzhen teve muita sorte, porque conseguiu uma beleza tão grande. E no final das contas, o protagonista mesmo percebeu que ele tinha muita sorte. O herói não entendia como alguém podia ser tão infeliz ao lado de um cara tão influente quanto
de Shanzi, mas a beleza pensava nada menos do que ele, era apenas um vazio e não um homem. Resultou que ele só tinha problemas. A garota acompanhava há 2 anos. Dirigindo-se à garota, Tanzen ainda queria perguntar o que ela queria dele, mas sem esperar por uma resposta, a dama começou a se aproximar a cada segundo, como se estivesse pairando sobre o rapaz. A beleza se aproveitou e se virou para o herói como se quisesse dizer algo, e se sentou em seu colo. O rapaz, muito envergonhado, pensou que claramente algo estava errado com ela hoje, e provavelmente estava ligado àquele fio vermelho. Ela continuou dizendo que gostaria de uma vida completamente diferente, mas o rapaz pensou que era uma má ideia, tanto para ele quanto para ela. A garota, envergonhada e corada, literalmente implorou ao protagonista, e ele entendeu que não podia se aproveitar da fraqueza de outra pessoa, e ao se aproximar ainda mais, a garota parecia tentar beijá-lo e começou a alcançar os seus lábios. Tanfen percebeu que não podia fazer isso, e afastou a inocente beleza. Ele a empurrou para a cama, e literalmente, depois disso, o rapaz olhou para a beleza com seu olhar envergonhado, e pensou no que fazer a seguir. Talvez ele devesse estar com Sansi apenas em público, mas na verdade, ele se sente insuportavelmente solitário, e em vez de ver a sua pobre mulher sofrer, seria melhor consolá-la. Estendendo as mãos para a garota, ele apenas disse que poderia fazê-la feliz, e naquele mesmo segundo, houve um golpe que parecia um tapa, e foi exatamente isso. A garota bateu com todas as suas forças, perguntando a Tanfen o que é que estava acontecendo, como se tivesse esquecido quem estava diante dele. Imediatamente depois disso, ela começou a sair, porque pensou que ele era algum tipo de mal-entendido. Agarrando a sua mão, o rapaz imediatamente percebeu que isso não podia ser um mal-entendido, e depois também percebeu que não tinha mais um fio vermelho. A garota, desprevenida, não entendia por que Tanfen segurava sua mão, então ela pediu que ele a soltasse imediatamente. Convulsivamente e ansiosamente, o herói começou a escrever para o ancião lunar porque não entendia qual era o problema. Aconteceu que no momento mais crucial, o fio vermelho desapareceu e já não ajustava nenhum objeto. Depois de ler a mensagem, o homem não entendeu quem era esse cara, mas o herói apenas pediu que ele não mudasse de assunto e respondesse a pergunta. O fio vermelho era então o fio do destino. O destino, como você sabe, é algo instável, então a ação do fio é estritamente limitada, e o cara irritado começou a escrever mensagens irritadas, dizendo que esse fio era uma completa mentira e que não servia pra nada. Essas mensagens realmente irritaram o ancião, e ele decidiu se vingar dele. Esse louco realmente pensava que o fio vermelho era inútil, e precisava abrir os olhos, porque tudo dependia dele, e isso era o amor pela vida, e ninguém podia cortá-lo. Fanzeng apenas respondeu que não acredita até que ele mesmo experimentasse, e imediatamente o ancião decidiu agir, e como o menino não acreditava nele, agora queria ver como ele reagiria quando enviasse o fio aprimorado. E de fato o ancião lunar enviou uma meada de fio vermelho, e este mesmo fio começou a envolver completamente o herói, e ele percebeu que era o mesmo fio do destino. Ao olhar para a garota, percebeu que era necessário ligar a beleza a ele, então estariam com ela pelo resto da vida. Confusa novamente, a garota olhou para o pequeno Tanfen como se quisesse dizer uma coisa. Tomando-a pelas mãos, ele disse que é claro, estava disposto a assumir toda a responsabilidade naquele mesmo segundo. Shanzi, que não entendia nada, entrou na sala e observou alarmado o que estava acontecendo. Completamente furioso, exclamou o nome do Prota, porque definitivamente iria matá-lo. Prestes a desferir um forte golpe, o malfeitor começou a brandir o seu punho e mirar em seu inimigo. O golpe atingiu o alvo e Tanfen caiu no chão. Apenas um golpe foi o suficiente para perder aquela batalha. O malfeitor continuava se perguntando onde a garota tinha estado durante o meio-dia, mas era Tanfen quem deveria tê-la trazido até ali. A garota nem entendia o que estava acontecendo e queria acalmar o seu namorado. O bandido ainda queria entender o que o seu amigo estava fazendo com a sua namorada, mas o garoto tentou se justificar, dizendo que não estava fazendo nada demais. Tendo trazido seus camaradas, Sanzi não pôde acreditar nessa resposta, então decidiu se vingar completamente do Prota, porque esse sem vergonha estava pensando em seduzir a sua mulher. Todos juntos começaram a golpear Tanfen porque queriam dar uma lição ao garoto, e a garota, preocupada, começou a gritar que o seu namorado estava completamente lunático, porque não podia ter nada com aquele pequeno peixe. Ao ouvir isso, Sanzi não tolerou que a silenciasse, e a golpeou na bochecha com todas as suas forças, e enquanto os outros garotos batiam no Prota, ele continuava gritando que não deveriam tocar na garota, mas sim cuidar dele, porque ela nem tinha culpa disso tudo. O malfeitor decidiu ter piedade, e deteve seus mercenários para descobrir algo, porque queria saber de onde é que Tanfen tinha tirado 10 mil, e como tinha conseguido ele no fim das contas. Ao que o cara apenas respondeu que, para acumulá-los, tinha estado doando sangue o tempo todo. Esta resposta não foi satisfatória para o malfeitor, porque é impossível ganhar 10 mil apenas doando sangue, então pediu-lhe que fosse mais honesto, porque é um mentiroso completamente mau. Esta pergunta fez o garoto rir, e ele quis entender o que Shanzi realmente queria dele. Afinal, quem não tem segredos nesse mundo, né? Talvez até o protagonista tinha, porque conversou um pouco com a beleza, e pensou que Shanzi era um homem mágico, mas na verdade era apenas um tolo comum. Ao ouvir tudo isso, o bandido ainda não conseguia entender o que o cara estava tentando transmitir-lhe, e sem parar de sorrir, só queria dizer ao herói que sabia que tipo de segredo Shanzi tinha. Mesmo com uma beleza incrível daquela, nada saía bem. Naquele mesmo segundo, o malfeitor pegou o cara pelo cabelo e começou a arrastá-lo para algum lugar, e a partir disso, o herói realmente experimentou uma dor incrível porque o vilão continuou a arrastar pelo cabelo. No final, esse cara levou o protagonista a um recinto com porcos, mas o herói ainda não entendia o que Shanzi queria dele. Com todas as suas forças, o bandido bateu a cabeça inocente no chão e estava prestes a fazer algo terrível, colocando, vocês sabem, no Prota, e queria dizer que como Tanfen encontrou 10 mil tão
facilmente e na verdade não queria mandar ele de F. Mas ele mesmo disse que faria qualquer coisa por ele. Então o malfeitor enfurecido gritou para Tanfeng se despedir da sua vida. A espada começou gradualmente a descer em direção ao protagonista, e até os porcos observaram o processo com horror em seus olhos, pois não entendiam o que estava acontecendo ao lado de seu recinto. Esses eventos realmente surpreenderam a menina, que começou a gritar o nome de Tanfeng com a voz trêmula, para saber se ele estava vivo. Felizmente a espada ainda não tinha acertado o herói, então ele decidiu tentar algo para se salvar. Usando uma meada de fio vermelho, ele a enrolou em torno do pescoço do porco porque tinha um plano a qual aderiu, e além do pescoço do porco, ele também amarrou o pescoço de Shanzi, porque queria que ele e o porco estivessem juntos. Pouco depois, o malfeitor começou a se aproximar do porco, e ela também prestou atenção nele. Juntos começaram a se abraçar e a sentir amor um pelo outro. Que cena, meus queridos. E ali eles queriam passar o resto de suas vidas juntos. Isso surpreendeu absolutamente todos, inclusive os mercenários do bandido, porque estavam chocados com o que o seu chefe estava fazendo com o porco. Até mesmo o personagem principal ficou assustado com o que estava acontecendo, porque ele não conseguia acreditar que isso fosse realmente possível. Desculpa. Os mercenários começaram a se aproximar de seu chefe porque queriam separar rapidamente aquele casal. Mas Shanzi não queria desistir porque acreditava que seu amor pelo porco nunca seria destruído. Os acontecimentos continuaram no dia seguinte, e Tanfeng estava sentado em casa, pensando que tudo havia acabado. Ele tinha se lançado de cabeça no abismo da paixão e agora definitivamente não tinha tempo para mais nada. Nesse momento, o malfeitor realmente agarrou o porco, chamando de Rosa. Disse a todos os seus mercenários que fossem para o inferno, porque ele queria fugir com a porca e ficar junto para todo sempre. Infelizmente, o herói ainda aguardava um destino triste. Afinal, ele foi judiado de qualquer maneira e agora estava em casa para sempre. E o diretor esteve esperando por sua verdura o tempo todo e queria entender o que fazer. Tanfeng decidiu que tentaria ligar para o diretor para saber se esperava um novo suprimento de verduras, e ao olhar para o telefone, o garoto descobriu algo muito interessante, pois havia atualizações de seus amigos. Ele realmente se sentiu alegre com o que viu, porque era exatamente o que precisava naquele momento. Em uma das mensagens, o imortal Yanxi escreveu que tomava a pílula da imortalidade todos os dias, e se quisesse vomitar para comer doces humanos simples, o seu estado indicava que ansiava por doces humanos. Tanfeng não podia acreditar no que via, porque o Supremo havia confiado em Yanxi para cuidar do forno, e talvez existisse uma pílula milagrosa que permitisse que ele se recuperasse instantaneamente. O prota decidiu escrever para Yanxi, dizendo que ouviu falar anteriormente que o menino não se importaria de experimentar uma coisa doce. O menino começou a duvidar, pois não sabia que estava realmente escrevendo para ele, mas Tanfeng pediu que não dissesse bobagens e não o enganasse, porque ele sabia literalmente tudo sobre o cara. O ingênuo menino imediatamente se inclinou e chamou o herói de mais sábio, louvando, e pediu para não lhe dizer uma palavra sobre ele, porque senão mandaria o mesmo de F, e não deveria saber das fraquezas do menino, porque ele poderia ser punido. Tanfeng disse que não apenas o contaria ao Supremo, mas também lhe ensinaria como conseguir doces sem descer ao mundo humano. E isso realmente foi um evento incrível para o garoto, porque ele realmente amava doces do nosso mundo. Agora, ele lhe deu o doce mais recente. Eram doces de felicidade, e Yanxi estava simplesmente encantado, mas também era preciso entender que este doce não seria grátis, pois Todo-Poderoso escondeu uma cura para todas as doenças. Por isso pediu ao menino que lhe enviasse um pedaço. Pensou que o herói estaria brincando, pois não tinha ânimo para tocar nas coisas do Todo-Poderoso, e o menino encontrou uma saída. Havia uma pastilha não tão vigorosa, claro, mas pode prolongar a vida do prota. Yanxi então enviou um presente chamado Pequena Imortalidade. Havia 18 dessas pastilhas no total. Pareciam muito com chocolate ao leite, mas o herói decidiu prová-las. Surpreendentemente, não tinha um gosto tão ruim, e o cara começou a devorá-las e sentiu um efeito incomum, como se estivesse se tornando uma pessoa diferente, e o seu corpo estivesse mudando. Tanfeng começou a sentir o poder de cada célula dentro de seu corpo, como se pudesse controlar cada molécula e cada átomo. Agora, ele estava muito mais forte e hesitava em vão, pois todo o seu corpo estava cheio de energia divina, mas também parecia que estava prestes a explodir, e naquele momento, seguindo alguém bateu à porta. Era uma pessoa desvergonhada, insolente que veio com 3 guardas e queria saber se Tanfeng vivia ali. O mesmo realmente estava naquela casa e queria entender por que ele foi abordado. O jovem misterioso, o menino, decidiu se apresentar como representante da família Tanui, e ao ouvir os rumores de que Tanfeng havia vendido tomates divinos e que as ações de sua empresa haviam disparado, tornando seu trabalho difícil, o herói imediatamente adivinhou que aquele sujeito estava insinuando que também queria seus tomates, e o menino apenas disse que isso não era completamente verdade. Eles queriam comprar toda a sua terra e cultivar esses tomates eles mesmos. Do nada, o cara virou seu Antônio da novela Terra e Paixão, pô. Então o homem perguntou por quanto poderia comprar essa terra, e o jovem desconcertado não entendia exatamente para onde essa loucura estava indo, e logo esclareceu o que aconteceria se ele não quisesse vender sua terra. O pequeno sem vergonha gritou para os seus guardas que se ele não quisesse da maneira correta, sempre havia uma outra maneira, e ele poderia chamar os seus guardas para tomarem a terra. Ao experimentar o forte medo e horror,
Feng pensou que não tinha para onde fugir daqueles homens calvos e que a empresa que esse cara representa era a única forma pela qual ele poderia prosseguir. Infelizmente, o herói estava cercado, e se nada fosse feito, seria brutalmente judiado. E olhando ao redor, ele percebeu que precisava encontrar uma coisa para se defender, e levantando o punho, ordenou aos guardas que não se aproximassem dele. Os guardas calvos imediatamente tentaram avançar e chutar o protagonista, para que o mesmo desistisse. Continuando a ameaçar com a mão, Tan Feng gritou que não permitiria que ninguém se aproximasse dele novamente. Tal ameaça não assustou os homens de forma alguma, e ainda assim continuaram se aproximando a cada segundo para bater no prota. O herói usou todas as suas forças para criar um golpe poderoso, e portanto criou uma onda expansiva que jogou todos os guardas que estavam perto ao chão, pois claramente não esperavam que um clique normal pudesse causar-lhes um dano tão significativo. Um homem forte e experiente começou a gritar de dor, como se tivesse sido golpeado por várias dezenas de pessoas, e nenhum dos presentes conseguia entender o que aconteceu e como aconteceu, pois o golpe foi diferido como se ele tivesse um tipo de arma. Resultou que era um catarro que causou um dano tão devastador que o homem até caiu no chão, e o catarro ficou bem na sua testa. Que nojo, cara! Isso realmente surpreendeu a todos, inclusive o principal, que continuou observando tudo o que estava acontecendo e simplesmente ficou boquiaberto. O homem ingênuo ainda gritou que Tan Feng pensava que estavam brincando de cuspir aqui e ali, e que não os assustaria com esses truques. Muitos guardas continuaram seu ataque sem prever o que os esperava. Esperavam seu ataque e estavam prontos para lutar até o último catarro. Tirando o catarro do nariz, o vilão gritou para os bandidos se prepararem para sua morte. Com a ajuda de muitos catarros que soltava apenas com sua mão, conseguiu derrotar vários guardas poderosíssimos, que eram muito mais fortes fisicamente. Cada um dos catarros, cara, não vou mais ficar repetindo isso não. Cada uma das melecas que atingiu sem vergonhas causou danos esmagadores e irreparáveis em sua saúde, fazendo-os cair no chão como se estivessem sob uma chuva de balas e começaram a cair sem consciência. Embora na verdade estivessem apenas sendo cuspidos, Tan Feng ficou realmente surpreso com as suas habilidades, porque havia tanto poder em seus catarros que nem mesmo ele esperava por esse efeito de uma pequena pílula. Naquele mesmo segundo entrou um desconhecido, dizendo que estava impressionado com o que via, pois o jovem já estava respirando em suas costas, mas já era mestre em técnicas secretas. Parecia que ele mesmo teria que se livrar de seus velhos costumes e unir-se à luta. No final resultou ser o tio, e o sujeito disse que ele tinha ficado louco e pessoalmente mandou todo mundo de vala. Todos os guardas foram de F, e o personagem principal não entendia por que o insolente estava reclamando dele. Afinal, eles mesmos vieram até ele e não o contrário, e aquele idoso nem sequer sabia de onde vinha, e deveria seguir o seu próprio caminho, enquanto as suas pernas pudessem se mover. Seguindo de perto o garoto, o idoso disse que se realmente pudesse machucá-lo, seria o primeiro a expressar a sua admiração pelo herói. Ou era um idoso difícil, ou um esqueleto gigante que se formou atrás dele, brilhando com uma chama azul brilhante. Provavelmente assim ele mostraria sua força. O sujeito, estupefato, não conseguia entender de jeito nenhum de onde aquele cara tirou aquele esqueleto de suas costas, e parecia que aquele velho realmente seria mais difícil do que os grandes carecas. O herói decidiu por si mesmo que se uma briga fosse inevitável, então ele teria que ser o primeiro a atacar. Com uma velocidade surpreendente, o Muco começou a voar diretamente ao avô. Que nojo, cara. Para com essa nojeira, cara. Mas ele permaneceu imóvel em seu lugar, como se essa técnica não tivesse surpreendendo de forma alguma. Resultou que o tio conseguiu pegar o Muco com 2 dedos apenas, e assim repeliu o poderoso ataque que Tan Feng havia usado anteriormente. O entusiasmado tio perguntou a Tan Feng por que ele nasceu, porque agora ele não parecia tão seguro de si mesmo, e agora ele estava diante do assassino mais famoso da província de Zanzi, o mentor da gangue das nuvens carmesim. O Muco do protagonista era inútil contra o tio, e talvez agora chegasse o fim para ele. O prota sentiu que seu nariz estava sangrando, e o sujeito não entendia como aquele idoso estava travando uma batalha sem nenhum contato. Este garoto tinha tanta vontade de tirar o Muco maior que cutucou o nariz até sangrar, e o outro jovem insolente pediu ao seu tio que finalmente pusesse fim a essa batalha. O tio pediu ao Tinko que se ofendesse, afinal teve a má sorte de estar no caminho e deveria se preparar para receber o golpe. O tio, rápido como um raio, se aproximou e desferiu um golpe esmagador diretamente no prota. O ataque foi completamente direto ao peito com um poderoso golpe direcionado. O golpe foi direto no sujeito que claramente não esperava isso, e observando o homem mais velho, o garoto também percebeu que ele era incrivelmente astuto. Como o garoto gostou desse golpe, o tio não teve escrúpulos em repeti-lo novamente. O homem mais velho tentou deferir o outro golpe mortal e começou a correr o mais rápido que pôde, diretamente para o jovem para tentar golpeá-lo. Desta vez o golpe foi direto na cabeça, e o garoto decidiu derrotá-lo com um único golpe. Mas felizmente Tan Feng também não foi tão simples, e com todas as suas forças golpeou o homem insolente diretamente na cabeça, fazendo cair no chão. Ele começou a babar e estava claro que não podia mais lutar. Este resultado da batalha realmente surpreendeu o jovem, e ele não podia acreditar que o seu tio foi derrotado por um sujeito comum e Zé Ruela. Ele tinha a sensação de que esse avô já não tinha comido mingau de manhã.
porque o herói já pensava que lutaria, mas só o acariciava. Nesse mesmo segundo, Tan Feng pediu ao descarado que chamasse todos os idiotas que estavam no grupo de apoio, mas o sem vergonha caiu de joelhos e começou a se desculpar, dizendo que estava errado e que não tinha mais queixas. Então o herói percebeu que é realmente ótimo ter amigo dos deuses. Algum tempo depois, os eventos continuaram no estado Green Steps. Tan Feng levou legumes para o diretor Liu, e foi realmente surpreendente porque o herói não apenas sabia cultivar tomates gigantes, mas também outro tipo de vegetais. No final resultou que o herói pediu ao imortal Yan Shi que conseguisse os corredores do forno e que o Senhor Supremo prepararia a pílula da imortalidade. Isso acabou sendo um excelente fertilizante para o barniz, e o diretor concordou em recomprar todo o restante dos vegetais a um preço ainda maior. Algum tempo depois, todos os vegetais foram vendidos e o herói recebeu uma nova mensagem no chat. A mensagem indicava que Wan Qin queria adicioná-lo como amigo. E também foi recebida outra nova mensagem ao ver quem estava sendo adicionado aos seus amigos, e o garoto ficou muito surpreso porque não esperava que fosse essa mesma garota. A garota com quem ele havia sonhado por tanto tempo era uma das garotas mais bonitas de sua cidade, e o diretor imediatamente quis saber quem era Tin, porque o garoto podia explicar o nome dela antes. Ele pensou que algo poderia funcionar entre eles, e agora, essa garota queria adicioná-lo como amigo. Essas palavras realmente impactaram o homem, e ele percebeu que se tratava de ninguém menos, ninguém mais do que a sua ex. Depois disso, ele quis saber como estava a relação deles agora. Antes, tudo estava indo muito bem ao mês. Eles se conheceram pela primeira vez. O herói a seguiu e a cumprimentou, após o que esclareceu se seu nome era realmente Wan Qin. A garota de bom caráter se virou e cumprimentou o garoto. Ela também sabia o nome dele e o exclamou. Isso realmente surpreendeu. O jovem ficou de cara, pois ele não esperava que uma garota tão bonita o conhecesse. Wan Qin decidiu perguntar quem era esse cara de acordo com o signo do zodíaco. Uma garota sorridente, gentil e doce o convidou para se sentar em algum lugar e conversar. Então ele disse que morava perto para que pudessem ir até lá. Esta proposta surpreendeu imediatamente a garota, pois no primeiro encontro ele já a tinha convidado para sua casa, superando o constrangimento. Então o garoto quis saber se ela gostaria de ir para sua casa mesmo. Pouco envergonhada, a garota concordou em ir. Então juntos foram para a casa do prota. E esta garota era realmente muito doce quando sorria, e o diretor ficou surpreso que tudo estivesse indo tão bem para eles. Mas não se sabia o que aconteceu depois. Então eles chegaram à casa de Tan Feng e Wan Qin não podia acreditar que esta era sua casa. O telhado da casa do cara estava em ruínas e ao redor só havia ruínas escuras como boca de lobo e monte de lixo. A garota realmente não gostou do lugar e capitulou. Depois disso se despediu e nunca mais apareceu na casa do protagonista. A bondosa diretora pediu para que ele não se desanimasse. Talvez ela tenha compreendido que os relacionamentos devem ser baseados no amor e não nos valores materiais. O garoto inseguro não podia acreditar que isso realmente fosse possível e que as garotas não importassem com a situação financeira. A senhora também decidiu escrever. Ela lembrou que não se viam há muito tempo e também se desculpou porque da última vez entrou em pânico e saiu abruptamente. Mas pensou por muito tempo e percebeu que os relacionamentos devem ser construídos sobre o amor e não sobre os valores materiais. E ela também gostava muito deles, então poderiam talvez tentar começar de novo. Tan Feng admitiu que o irmão Liu estava certo, e alegre o garoto esperava cada mensagem e concordou em encontrar a garota, que era muito bonita, e finalmente pôde ter fim à vida de solteiro. O garoto também estava interessado no que ele tinha feito durante os últimos meses, então decidiu verificar as suas notícias. Ao fazer o login no perfil da garota, o herói só conseguia ver as últimas notícias dos últimos 3 dias, e por um ponto de virtude teve a oportunidade de ver as notícias internas. O que ele viu surpreendeu Tan Feng. Antes, ao ver as notícias do reino dos celestiais, viu os pensamentos reais dos deuses. Acontece que agora ele tem a oportunidade de ler os pensamentos de outras pessoas. Ao clicar nas notícias internas, começou a ler o que o Wan Qin estava pensando, e os seus pensamentos eram tais que aparentemente a diretora Tin nunca se divorciaria em sua vida, e parece que terá que abandonar as esperanças de se casar com um pai rico. Os anos passam e não há resultado. Era hora de aceitar a realidade de casar com um simples trabalhador. Em 14 de maio, houve uma outra notícia publicada no serviço de notícias internos. Um sujeito pegajoso lhe enviou 520 yuans. Para ela foi simplesmente engraçado, e por diversão ela enviou esse dinheiro ao diretor Jin. O número 520 em chinês é consoante como eu te amo. Por isso, em 20 de maio celebra-se o Dia dos Namorados. O diretor imediatamente quis saber se o perdedor que ele tinha conhecido recentemente havia lhe enviado esse dinheiro, e o homem foi realmente astuto. Além disso, disse que esse era praticamente todo o dinheiro, que resulta que seria uma estupidez se isso fosse um favor, mas ela não ficaria deitada no caminho. Em 8 de maio, houve a primeira menção do herói, dizendo que ele não parecia ter muito dinheiro, mas pelo menos era bonito. Então ela decidiu ter um encontro com ele, porque o herói não perderia. Furioso e irritado, o herói não entendia por que essa garota o tomava, porque não esperava que o Wan Qin pensasse nele assim e o confundisse com um pobre trabalhador comum. Felizmente ainda percebeu que essa garota não valia os seus nervos, e era hora de se acalmar. Ela considera pegajoso e um perdedor, mas o herói decidiu que não toleraria isso e se vingaria dela, porque ela em breve veria do que ele era capaz, o grande Tan Feng. Um pouco preocupado, decidiu recorrer a toda a poderosa comunidade celestial para que lhe dissessem como castigar aquela garota mercantil. O deus das coisas ruins se uniu ao seu amigo, afinal tinha algo para o garoto. Temendo as consequências, o herói
herói não entendia se valia a pena iniciar um relacionamento com tais personagens, mas então se lembrou da mesma correspondência que foi soltado e decidiu que tinha que agir, porque esse sem vergonha precisava ser punido. Afinal, já estava tremendo ao pensar em ela. Enquanto isso, os eventos continuavam ocorrendo no Templo da Desgraça. O deus da Nesma perguntou ao seu novo amigo se realmente queria dar uma lição em alguém. Se fosse realmente assim, então poderia tomar essa poção. O deus Sandman enviou uma garrafa dessas coisas ruins, e esta é uma bolha do destino. Estava cheia disso, e tudo que a garota precisava fazer era inalar. Quanto mais ela inalasse aquilo lá, mais problemas aconteceriam com ela, e a sua sorte seria transferida para a bolha vazia. O homem atônito ainda queria saber o que o deus gostaria em troca de sua ajuda, e na realidade era praticamente nada. Só era necessário preencher essa garrafa com a sua sorte, e depois entregá-lo ao deus. Os fatos continuaram acontecendo no restaurante Tanzan. Ele já estava sentado esperando por ela, enquanto a garota não tinha pressa, e em suas mãos tinha uma bolsa muito cara. Ela ficou muito surpresa quando o herói a convidou para um lugar tão luxuoso, como se tivesse ficado rico durante esse tempo. O garoto decidiu admitir que começou um pequeno negócio e conseguiu juntar um tanto de dinheiro. A garota admitiu que imediatamente viu nele um grande potencial em seus pensamentos. Compreendeu então que já havia aceitado que teria que se casar com um homem pobre comum, e ele acabou sendo um ativo bastante valioso. Literalmente segundos depois, o herói começou a tirar uma garrafa, dizendo que no primeiro encontro esqueceu de trazer um presente para ela, mas hoje trouxe, então ela deveria aceitá-lo em honra de conhecê-la. O frasco era muito bonito, e a garota gostou muito do presente. Então ela quis entender o que continha. No início pensou que era perfume, e ao abrir a garrafa começou a absorver o cheiro que saía dela. O aroma era realmente muito agradável e ela gostou. Ela cheirou completamente aquela garrafa de uma vez só, e Tan Fen abriu a tampa, mas depois o seu estômago se revirou durante a noite toda, e passou mal perto do banheiro o tempo todo. A senhora, um pouco surpresa, queria saber o que havia acontecido com o garoto, mas tudo estava em ordem, e ele só queria chamar o garçom. O senhor decidiu descobrir o que a senhora queria experimentar, e depois esclareceu que ali preparavam excelentes caracóis. Wang Qin parecia começar a se sentir mal, e começou a cobrir a boca com a mão. Esse comportamento surpreendeu o herói no início, e ele pensou que a garota não gostava de caracóis, então poderiam pedir alguma coisa a mais, mas não foi tão simples. Wang Qin se levantou da mesa e disse que precisava ir ao banheiro. Não entendia nada, foi ao banheiro e ficou ao lado da pia. Depois começou a tossir e a cada segundo que passava a tosse piorava. Sua condição também ia ficando cada vez pior e parecia que ela ia vomitar. O suor começou a se formar em seu rosto e a sua ansiedade aumentou, porque realmente estava tão mal que estava prestes a vomitar. Então Prota decidiu perguntar à moça se ela estava grávida. Wang Qin pensou que o garoto estava dizendo bobagens, porque ela ainda não tinha ficado com ninguém, mas então o herói percebeu que uma pessoa assim não poderia ter aquela barriga, e foi realmente extremamente estranho, porque a vida da garota triplicou e parecia que realmente estava grávida. Preocupada e atônita, continuou olhando para a barriga e se perguntou se realmente estava grávida. Suspirando profundamente, Tan Feng estava realmente muito feliz com esse resultado, e os seus assuntos iam mal. Ela o convidou para um encontro e ela mesma tinha uma barriga, como se tivesse decidido procurar um tolo que aceitasse a ela e ao seu filho. A garota ficou furiosa com o que ouviu e começou a gritar com Feng para que se calasse, sem entender nada. O herói se afastou e apenas olhou para a garota, e todo esse tempo ela queria entender de quem era o filho e começou a analisar as opções com o diretor Lee. A ela não importava e escreveu a todos que estava grávida e que em breve seriam pais, mas algo inesperado aconteceu e ela não escreveu nada ao diretor. Essa mensagem foi escrita em um grupo geral, ou seja, no grupo de trabalho do qual ela era membro. Ela então perdeu seu emprego e não entendia por que precisava de tudo isso. Depois de ligar para um dos números do diretor, a garota disse que estava grávida e também disse que era seu filho, e após o que perguntou se o homem estava feliz. Mas o homem claramente não queria admitir e perguntou por que era sua filha, porque sabia que ela tinha estado brigando com o diretor Lee e de repente decidiu jogar tudo nele. Então, ela pediu para sair e muito longe. Foi um dia realmente ruim para ela, e agora estava enfrentando problemas que nunca poderia imaginar. E algum tempo depois alguém mais ligou para ela e ela decidiu. Cara, no manual isso não parece tão ruim, rapaziada, mas isso realmente acontece na vida real. Não de engravidar do nada, mas de ser abandonada, cara. Isso é muito problemático. Ao entender a alegação, a garota amargurada gritou para seu pai que não se importava que fosse seu filho. E esse era o ponto. Não era da conta dela com o que ele estava se envolvendo, mas o menino era seu filho e ele era responsável por isso. Então precisava urgentemente se divorciar de sua esposa e depois se casar com Wang Qin. Resultou que naquele mesmo momento, ele ligou para sua mãe e depois disso perguntou se realmente a garota tinha ficado grávida de um homem casado. Sem contar que esse protagonista é muito cruel. A mãe começou a gritar incrivelmente alto e perguntou o que tinha estado acontecendo ali todo esse tempo, e se queriam que ela e seu pai nunca se livrassem da vergonha. Wang Qin começou a dar desculpas dizendo que tudo estava errado e queria explicar tudo o que estava acontecendo, mas a sua mãe não queria ouvir nada disso, e agora ela já não era mais a sua filha. Tan Feng continuou observando tudo o que estava acontecendo e pensou que, embora merecesse ser punida, isso já era algum tipo de crueldade. Ah, agora que você viu isso, cara? Olhando para o garoto, decidiu perguntar se ele gostaria de todo esse circo. A garota desanimada continuou parada em um lugar e começou a pensar no que deveria fazer a seguir. Ao olhar para a garrafa, Tan Feng entendeu que parecia que claramente ele ia passar por um momento difícil no futuro próximo. Depois que Qin saiu, Tan Feng decidiu cuidar do seu jardim para parar de pensar em pensamentos obsessivos. A terra do reino celestial trazia cada vez mais colheitas. Ele começou a levar as frutas e
verduras que cultivava para os seus pais doentes. E graças a eles, logo se recuperaram e foram dados de alta no hospital. No dia em que voltaram para casa, veio outra garota, a quem ele decidiu perguntar a Feng como estava. No final, resultou que era sua irmã, e Tan Feng queria entender por que ela voltou de repente. Um momento depois, uma garotinha muito feliz pulou para ver finalmente o seu tio. A bebê se jogou em seus braços e o herói a segurou, mas resultou que a irmãzinha decidiu levá-la para passar alguns dias, porque estava com muita saudade de todos. O pai ficou muito feliz por eles não se reunirem como família por muito tempo, e era necessário celebrar esse evento com urgência, e era necessário beber, mas a mãe estava contra, porque o velho tolo ainda não havia realmente se recuperado e já estava bebendo bebidas, que não se devia beber. O homem só queria beber simbolicamente e perguntou à garota se ela realmente sentia falta do avô. Ao mesmo tempo, o herói olhava para a irmã e notou algo muito estranho. Ela tinha vários hematomas no pescoço e não conseguia acreditar no que via, porque não esperava ver hematomas em um lugar assim. Ele perguntou à sua irmã que tipo de lesão tinha no pescoço, e talvez ela pudesse enganar os seus pais, mas não enganaria ele, e não conseguiria enganá-lo de forma alguma mesmo, então ele pediu que contasse o que havia acontecido. Resultou que se tratava do genro, que estava gravemente ferido e fugiu. As pessoas vieram atrás deles para cobrar suas dívidas, e ela teve muito medo por sua filha, então ela voltou. Essas palavras surpreenderam Tan Feng até a medula, porque não podia acreditar que isso pudesse acontecer. Alguém gritou para Tan Kiko sair, e no final, resultou que era o seu marido e sua mãe. E a consideravam uma tola, porque ela mesma fugiu para a casa dos pais e os deixou destroçados pelos bandidos. Reconheceram imediatamente a mãe de seu genro, e queriam saber o que estavam fazendo ali, porque estavam falando assim com seus filhos e de onde tiravam tanta raiva. Reagindo instantaneamente, Tan Feng pediu aos seus pais que levassem a garota para casa e ficassem lá, e não se preocupassem, porque ele e sua irmã resolveriam tudo sozinhos. O protagonista amargurado queria saber o que eles queriam ali, o que a sua irmã tinha a ver com as dívidas de Lono. E a mãe do sem vergonha gritou imediatamente que tinha uma conexão direta, porque ela é sua esposa e suas dívidas são suas dívidas, e estavam pedindo dinheiro, então precisavam devolver esse dinheiro. A garota preocupada disse imediatamente que definitivamente pensaria em algo para quitar essa dívida, mas a mãe descarada começou a gritar que não havia nada com o que pensar ali, e que precisavam vender aquela terra e aquela casa ainda hoje. O rapaz realmente não gostou do resultado dos acontecimentos e não entendia por que estavam com medo de fazer isso. E talvez fosse melhor vender mesmo a casa, pois já não tinham mais casa e viviam como parentes. Hong-sun nem sabia mais o que mais poderiam vender para pagar as suas dívidas. Então ela se ofereceu para vender a sua filha para quitar as dívidas que o irmão Tan não conseguiu tolerar, e isso imediatamente tomou medidas. Aproximando-se de seu marido, perguntou por que carambas estava falando isso. Afinal, se a garota ouvisse isso, se sentiria ofendida por ele pelo resto da vida, mas ao pai não recorreu nada melhor. A garota pertencia à família deles e eles próprios poderiam decidir o que fazer com ela. Ficando ainda mais zangado, o protagonista queria saber quanto de dinheiro estavam pedindo, já que ele mesmo poderia pagar tudo. O homem insolente ficou imediatamente feliz, porque houve uma conversa sensata, e pôde dizer imediatamente que poderiam pagar o valor total, que era de 80 mil pelas, e sem hesitar, Tan Feng concordou em deixar o dinheiro nas notificações. Ele viu que o espírito branco do reino dos mortos recebeu um novo portal Menguas, porque o antigo havia enferrujado, e se alguém o tirasse poderia dá-lo sem problemas. Este item era curioso, e agora provou ser útil. O download foi concluído com sucesso, e Tan Feng agora é o orgulhoso proprietário de uma língua divina. O insolente se virou novamente para o protagonista, perguntando onde estava o dinheiro, e como se tivesse mudado de ideia, porque até que ele desse o dinheiro, não se calariam. Hong-sun continuou dizendo a Tan Feng que não deveria pensar em como ignorá-los mais, porque já havia concordado em pagar, e eles contariam para toda a aldeia o quão mentiroso ele era, já que esses desonestos queriam causar problemas familiares em toda a área. O herói não hesitou e queria ver como resolveriam agora com a ajuda de um novo segurador de língua. Com um movimento seguro de sua mão, o cara agarrou a língua do sem vergonha para que ele não pudesse falar muito, e a mesma aumentou várias dezenas de vezes, e era simplesmente gigantesca agora. A mãe também não entendia o que estava acontecendo exatamente com seu filho, mas depois de um movimento, sua língua também ficou enorme, e eles simplesmente não conseguiam mais falar, apenas murmuravam. Agora seria realmente difícil para eles se moverem com essas línguas em seu lugar. O cara preferiria correr para o hospital e não ficar ali esperando pelo dinheiro, e os desonestos imediatamente começaram a correr para algum lugar, e apenas gemiam e gritavam. E Tan Feng pediu que falassem mais claramente, porque não entendia nada. O cara ainda debocha, né? A irmã estava observando tudo o que estava acontecendo e não conseguia entender o que exatamente aconteceu ali, como tudo isso era possível. O bondoso irmão pediu a sua irmã que vivesse junto com sua filha com eles, porque enquanto ele estivesse por perto, ninguém poderia ofendê-los mais. Uns dias depois, os eventos continuaram na fazenda Green Steps, e Tan Feng trouxe ali um novo produto, e pediu que desse uma olhada. Eram peixes enormes que estavam vivos, e foram trazidos para um aquário gigante. O homem nunca tinha visto peixes assim em toda a sua vida, e eles eram simplesmente gigantescos. Embora ainda não fossem os maiores, ontem, um dos deuses postou uma foto do reino dos celestiais. Um balde de água foi derramado depois de verter o conteúdo em um lago ao lado da casa. O cara soltou vários alevinos nele, e como resultado, após algumas horas, apareceram peixes gigantes que eram surpreendentes por seu tamanho. Neste momento, o irmão Liu decidiu fazer com que o Pop Tan Feng ficasse com ele para almoçar no dia de hoje, porque queria apresentá-lo a um certo magnata. O garoto educado decidiu recusar, porque era hora de correr para casa, já que precisava cozinhar algo para o almoço de seus pais.
mais. Liu continuou gritando com o garoto para parar, mas ele já tinha fugido como se não estivesse lá. O homem atônito não entendeu porque Feng escapou como se tivesse visto um fantasma. Atrás do homem havia uma garota misteriosa que perguntou se realmente era aquele cara chamado Tan Feng. Algum tempo depois, o garoto amoroso já estava em casa e chamou seu pai e sua mãe para almoçar. Um momento depois, essa mesma garota misteriosa veio e exclamou que Tan Feng realmente morava ali. O garoto alegre exclamou que na verdade era ele e perguntou por que ela estava procurando por ele, e no final, Liu Xian contou sobre o paradeiro do garoto. Um pouco surpreso, o herói não conseguia acreditar que ela realmente fosse o mesmo magnata e queria saber como poderia ajudá-la. O garoto até pensou que o homem tinha decidido arrumar uma garota para ele, e a mesma admirava os peixes que Feng vendia e queria comprar alguns peixes dele, mas ele prometeu ao diretor Liu que venderia seus produtos apenas para ele. Eles têm uma relação de muita confiança, e se ela precisar de peixe, poderia ir à fazenda das Estepes Verdes. A dama inteligente disse que veio pessoalmente a ele com um pedido, então ele foi obrigado a lhe dar o peixe. Essa garota realmente se jogou em seus braços, como se claramente algo estivesse errado com ela, e continuou insistindo que isso deveria ser o suficiente para vender alguns peixes. O garoto honesto já havia dito que tinha um acordo com Liu e pediu que ela não colocasse uma situação tão difícil. A garota, chateada, começou a chorar e quis entender por que suas amigas estavam tão agressivas, e isso assustou ainda mais. Essa beleza claramente não está ao seu alcance, e é desconhecido porque ela precisava disso, então é melhor se manter afastado dela. Tan Feng chamou seu cachorro chamado Bagel para se proteger do insolente desconhecido, e o cachorro assustou ainda mais a garota desconhecida, que estava assustada e horrorizada porque poderia ser mordida pelo animal. Ela começou a gritar pelo padre e chamar o seu avô para pedir ajuda, e de repente alguém começou a aplaudir e se aproximou da cena. A cada segundo era um homem desconhecido de cabelos grisalhos que usava um anel gigante em um de seus dedos, e insistiu que nos dias de hoje era raro encontrar um homem de negócio com tais princípios. A garota insolente começou a dizer ao seu avô que o cachorro a atacou e a assediou, mas Tan Feng negou e disse que foi ela quem mexeu com o cachorro. O sábio pediu para pararem de causar problemas e recomeçarem, pois era hora de se apresentarem. O seu nome era Lin Qian e a sua neta era Lin Menia. Lu Yan queria apresentá-los, mas o cara fugiu, então não tiveram escolha se não apresentarem na casa de Tan Feng, e era óbvio que o magnata era o avô. Lin Qian ouviu que graças aos seus produtos, o negócio de Lian simplesmente floresceu e foi incrível. O avô também não entendia se o garoto realmente queria se limitar a um único cliente. Um pouco emocionado, o garoto queria saber o que exatamente o velho queria dizer. Lin Qian não queria ser mal interpretado e não tinha a intenção de afastar os meninos do negócio de Liu e Yuan, pois são velhos amigos dele e querem investir 5 milhões de yuanes em seu negócio. Com esse dinheiro, um jardim botânico tecnologicamente avançado seria construído, e essa ideia realmente entusiasmou o protagonista, porque ele ouviu nas notícias que esse assunto está muito em alta, então ele concordou. Só havia um porém: infelizmente o protagonista não sabia o que era o jardim botânico, e infelizmente não dá para explicar todos os detalhes em poucas palavras, mas um homem assegurou que todos se beneficiariam disso, então ele convidou a entrar no carro, porque Liu Yuan já tinha preparado todos os documentos. Algum tempo depois, os eventos continuaram em uma limusine preta gigante, e essa máquina realmente surpreendeu o garoto, porque tinha uma sala inteira com karaokê, e de repente alguém começou a chamá-lo. Era a Bella, e ela teve algum tipo de incidente inesperado, então chamou urgentemente o herói para ajudá-la. Lin Qian notou imediatamente que algo estava errado com o garoto, porque depois da ligação seu humor mudou drasticamente. Infelizmente ele não pôde ir com eles, porque algo ruim aconteceu com sua namorada. Juntos, eles correram para o hospital, e Tan Feng se desculpou pelo ocorrido, porque o assunto era muito urgente e ele precisava chegar lá com urgência. Felizmente o velho respondeu normalmente e pediu para não se desculpar, pois ainda teria um tempo para resolver esse negócio. Ao mesmo tempo, Lin Menia não entendia por que o cara fez isso, já que vieram especialmente para a aldeia dela e ele fugiu com um idiota. Alguém pensaria que eles recebem esse tipo de oferta todos os dias. O sábio empresário entendeu que para ajudar o seu amigo em tempos difíceis está disposto a arriscar o negócio de sua vida, e isso diz muito sobre as suas qualidades morais. Realmente se pode esperar isso de um parceiro assim. O herói alarmado correu para a Bela Ação para descobrir o que aconteceu. No final, descobriu-se que Xian se envolveu em uma séria briga de rua e sofreu muito. Agora ela estava na UTI e os médicos dizem que o tratamento custará 50 mil pilas, mas infelizmente a garota não tinha essa quantidade de grana. Então o herói começou a pensar que esse bandido constantemente terrorizava todos, e finalmente obteve o que merecia. Se ela morresse, Tan Feng pessoalmente não lamentaria. Ele estava preocupado com o estado da garota, então percebeu que não podia recusá-lo. Tirando o maço de notas, disse que era tudo o que tinha com ele, e que obviamente deveria ser o suficiente para pagar a operação, e de repente alguém tirou o dinheiro da garota e o arrancou dela. Esses desonestos disseram que a garota Xianzig trouxe o dinheiro, e que ela é esperta porque aquele dinheiro obviamente seria mais útil para eles. Mas a senhora preocupada não entendeu o que eles tinham a ver com isso. Canalhas como eles vivem à beira de uma faca a vida toda, e sua sanção era a mesma. Eles estão preparados para o fato de que podem
podem morrer a qualquer momento, e quando o líder da gangue cai, os jovens aparecem e simplesmente o cara é substituído por um outro tonto. Assim foi e sempre será. A garota preocupada continuou dizendo que não os entendia e queria saber o que fariam agora. Um dos insolentes começou a dizer que a garota era realmente estúpida, porque como ela não entenderia que todos queriam compartilhar a sua herança e começariam com sua namorada. Um momento depois, um forte golpe seguiu o rosto do insolente que literalmente arrancou vários dentes dele no final. Descobriu-se que o irmão Tan Feng deu esse golpe para proteger a dama indefesa. O bandido enfurecido se levantou do chão e quis saber quem era aquele cara que o golpeou tão forte, mas o herói mesmo estava mais furioso e respondeu que ele era o seu pai. Muitos bandidos começaram a atacar porque receberam ordens do seu novo líder, que assumiu seu lugar depois do sofrimento de Sanji. Todos os bandidos já pensavam que o fim do herói estava próximo, porque só restava um, e eles eram muitos, e eles todos eram incrivelmente fortes. Mas claramente não esperavam que Tan Feng fosse muito mais forte do que pensavam, e muitos golpes se seguiram com os quais o garoto começou a lutar contra os vilões que tentavam vencê-lo. Os gritos começaram a ser ouvidos por todo o hospital, e foram ouvidos de cada um dos quartos. Algum tempo depois, os bandidos começaram a se curvar diante dele, dizendo que nunca mais se atreveriam a cruzar o seu caminho, e pediram perdão. Todos se jogaram no chão e imploraram para que ele não os golpeasse mais, e também para que os perdoasse. A garota, preocupada, começou a chorar, porque afinal seu namorado era uma raridade, pois havia criado toda uma gangue de bandidos soladas no chão. Mas então algo aconteceu, que ninguém poderia esperar. A garota, perturbada, se jogou nos braços do seu salvador e com isso quis receber um consolo. Seu estado de espírito melhorou dramaticamente, e ela pediu ao menino que voltasse para casa enquanto ela ficaria ali. Tirando seu telefone, o herói pensou que já que estava na cidade, deveria se encontrar com Zhang Ning. Segundo os rumores, ultimamente as coisas têm sido agitadas por ali. O menino alegre ligou para o seu velho amigo e perguntou se ele estava na cidade para visitá-lo, mas infelizmente o rapaz recusou, porque hoje precisaria ir à concessionária para diagnosticar a sua Mercedes E300L, mas infelizmente não pode se encontrar com ele. Tan Feng sentiu que havia um problema e pediu ao seu amigo que o acompanhasse, pois ele mesmo iria pegar o carro e ao mesmo tempo poderia dizer a ele o que era. Essa solicitação preocupou seu camarada, porque ele não entendia diante de quem esse malandro estava tentando impressionar, já que ele sabia que Tan Feng realmente era um nada na vida, pois se ele chamar significa que não tem mais ninguém na cidade, e para levantar o dinheiro em sua, ele também poderia fazer isso no deserto. Seu amigo finalmente concordou em ajudá-lo, e agora eles teriam que se encontrar na concessionária. Enquanto caminhava pelos arredores da cidade, os olhos do prota se abriram porque havia muitas coisas ali, e diferente de sua cidade, havia muitos carros caros na rua, o que surpreendeu ele ainda mais. Havia também muitas garotas bonitas andando pela cidade, que talvez nem sequer fossem relutantes em se encontrar. De repente alguém parou abruptamente e começou a perguntar sobre as coisas que ele carregava consigo. Era um policial que explicou que não se pode introduzir líquidos suspeitos no metrô, então pediu por segurança para dar um gole. Se o menino se recusasse, não seria permitido que ele entrasse no metrô. Esta garrafa estava cheia da sorte de Tim. O menino concordou e decidiu beber o conteúdo da garrafa para poder entrar no metrô. Os eventos continuaram na concessionária da Mercedes. O menino admirou a quantidade de carros legais que havia, e de repente os trabalhadores de todos os lugares começaram a soltar fogos de artifícios, como se fosse algum tipo de dia festivo. Então estavam comemorando algum evento, incrivelmente raro, que acabara de acontecer. Uma das garotas anunciou e parabenizou Tan Feng porque ele se tornou o cliente 9.990 de sua concessionária, e agora aquele SUV seria sua propriedade. Este evento realmente surpreendeu o herói imprevisto, e ele não podia acreditar no que tinha acontecido. Ele poderia pegar aquele SUV hoje, e a mulher perguntou qual cor ele queria. Um pouco animado, ele respondeu que queria um carro verde porque associava essa cor com esperança, e algum tempo depois Tan Feng pensou que a sorte de Wang Ting não era ruim, embora essa sorte não fosse suficiente para casar com o pai rico. De repente alguém exclamou que o nome do personagem principal era o seu velho amigo, e ele não se viu há muito tempo, e disseram que o cara conseguiu um emprego muito bom na cidade. O velho amigo realmente não reclamou de sua posição e queria saber como ele terminou ali tão rápido, como se tivesse pegado o metrô. Ele também tinha um carro de luxo, era uma Mercedes 300L. Ele também tinha um carro de luxo, e era uma Mercedes E300L, que ele comprou por mais de 400 mil pilas, e agora mal tinha tempo livre para levá-lo para ser diagnosticado, até que o mecânico de automóveis apareceu. O herói pediu ao seu amigo para se sentar neste carro por um tempo, e o rapaz incrédulo apenas concordou com esse pedido. E sentado no banco do motorista, Tan Feng ficou atônito com o que viu, porque tudo dentro da cabine era incrivelmente legal. Seu amigo claramente não gostou disso e pediu para não se mover no banco, porque tudo lá dentro era de couro genuíno e não se podia tocar em nada do interior porque não sabia dirigir carros, e caso alguma coisa quebrasse, ele nunca na vida pagaria por aquilo. Mas o herói mesmo tinha um contra-argumento para isso e tirou as chaves do seu novo carro, após o que perguntou por que Tan Feng teve a ideia de que ele não sabe dirigir carros, porque agora ele tem a chave do seu próprio carro em suas mãos. Feng não podia acreditar no que via,
e pensou que o seu camarada estava enganando ele e que em suas mãos havia um isqueiro, não as chaves do carro. Tanfeng claramente não gostou dessas dúvidas e disse que eram as chaves reais de um carro real, então desligou o alarme do seu novo Mercedes que estava não muito longe deles. O amigo atordoado não conseguia acreditar no que via, porque nem sequer podia imaginar que uma pessoa tão pobre tivesse um carro assim. Era uma Mercedes, cara, e custava pelo menos 3 milhões de pila. Na verdade era o carro dele porque ele acabara de adquirir. O velho amigo caiu de joelhos e se voltou para o seu irmão Tanfeng e começou a se desculpar por não lhe mostrar imediatamente o devido respeito, porque nem sequer conseguia pensar que Tanfeng se tornaria uma pessoa tão respeitada. Mas na verdade o cara acabara de iniciar um pequeno negócio e arrecadou algum dinheiro. Seu velho amigo era igualmente humilde devido ao fato de serem da mesma aldeia, e isso deveria mantê-los juntos, e se Tanfeng tiver algum problema na cidade de qualquer tipo, então poderia recorrer tranquilamente ao irmão Min Min e ele resolveria tudo facilmente. O herói ainda tinha um problema e foi por isso que veio à cidade. Por isso pediu ao seu velho amigo que procurasse alguém, porque ele conhece muitas pessoas naquela cidade e segundo rumores aquela pessoa fugiu até ali. A pessoa que precisa ser encontrada é genro de Tanfeng, que fugiu de sua irmã mais nova e abandonou seu filho, aquele bastardo de Long Nun, e os eventos continuaram correndo na concessionária da Mercedes. Essa solicitação não era um problema e eles poderiam encontrar facilmente qualquer pessoa que o herói quisesse encontrar. Imediatamente depois, o velho amigo começou a ligar para o Sr. Vine, pedindo para descobrir onde estava seu genro, enquanto seu velho amigo olhava. O menino estava prestes a verificar as notícias em seu smartphone, quando viu algo que realmente surpreendeu no feed de notícias. Indicava que pelas boas ações que havia realizado, ele ganhou 20 pontos de virtudes e uma bola de ponta a ponta. Os pontos de virtude podem ser utilizados para baixar itens do reino dos celestiais e ver notícias internas, e a bola direta ajuda a se mover a certa distância através de obstáculos. O menino não entendia por que ele estava ganhando tanto, porque ele nem mesmo tinha feito nada parecido. Este prêmio lhe foi concedido por ter feito boas obras, mas então ele abriu a página dessa mesma garota porque queria entender por que ela recebeu este prêmio. No final resultou que Xiao pensou que Sanzi finalmente saiu de um estado crítico e realmente foi maravilhoso. Hoje a menina estava tentando dormir sem a ajuda de Tanfeng, sem esse cafajeste. Ela teria morrido, mas as garotas terão que continuar sofrendo com ele, e isso realmente não é muito bom. Nesse mesmo momento, Zhang Min exclamou que tinha notícias para o seu irmão. Resulta que o influente ainda conseguiu encontrar um genro. Os eventos continuaram se desenrolando em um luxuoso cassino. Era um lugar subterrâneo e parecia que até o próprio imperador poderia viver nele. Na verdade, em comparação, o clube de cartas da vila parecia muito miserável. Momentos depois, uma garota misteriosa se aproximou e cumprimentou Zhang Min, e ela queria saber o que é que trouxe o mesmo até ali. Era a irmã Jin, e o rapazinho a reconheceu imediatamente, então se sentiu completamente feliz. Tudo porque ela trouxe sua melhor amiga de infância, e a menina tinha um pequeno assunto. A dama misteriosa era a dona do estabelecimento. Chamando o herói modesto, imediatamente saudou-o e depois disse que sabia que o seu genro Leon Sun havia se escondido com eles, então pediu para chamá-lo até ali. Esse resultado de eventos foi realmente surpreendente para a menina, porque ela mandou tanta gente procurar lá em e de repente um dos parentes apareceu ali. O genro devia 400 mil yuans mais juros, e a senhorita Rin ordenou imediatamente que esse dinheiro fosse entregue de imediato. Mas parecia que isso era impossível, porque a quantidade que ele teria que apostar para perder 400 mil yuans era muito alta. No entanto, a garota permaneceu inabalável, mencionando o valor da dívida. Se ele lhe desse esse dinheiro, então poderia levar o seu filho embora tranquilamente. Confuso e irritado, o rapaz pensou de onde poderia conseguir essa quantia, mas não podia deixar a sua própria irmã sem marido, e a garota precisava ter um pai. Suspirando profundamente, o protagonista ainda decidiu que era necessário fazer o possível, e ao entregar a chave do carro novo e reluzente, ele gritou que havia vindo em um Mercedes G65 e que o estava apostando contra a própria dona do estabelecimento. Tanfeng vai recuperar o dinheiro que o seu genro lhe deve, e ao ouvir tal oferta, a garota simplesmente não pôde recusar porque era muito interessante. Zhang Min imediatamente começou a objetar como se seu amigo tivesse enlouquecido, porque este é o seu cassino e ela sabe de tudo ali, e ele não sabe jogar de jeito nenhum e acabaria perdendo. O herói não tinha dúvidas sobre a sua sorte e assim decidiu apostar tudo e jogar alto, porque com a sorte de Guantin, ele ganhou uma Mercedes e quitaria a dívida de seu genro. Algum tempo depois, eles se reuniram à mesa para jogar uma partida com uma aposta muito alta. Como o rapaz era iniciante, o anfitrião ofereceu-lhe o jogo mais simples, ou seja, mais é menos. Eles precisavam lançar 3 dados. Se a soma dos 3 dados fossem mais de 10, era mais. Menos de 10, era menos. A aposta seria de 10 mil yuans, e após ouvir todas as condições do jogo, o protagonista imediatamente aceitou, sem hesitar, e então começaram. Após isso, o primeiro jogador lançou 3 dados, e a habilidade profissional da garota estava em um nível completamente diferente da do rapaz. Então, ela começou a mexer os dados com um leve movimento da mão, e começou a fazer malabarismo com o recipiente com os dados. Depois de colocar o recipiente sobre a mesa, ela ainda queria saber se o rapaz estava apostando mais ou menos, e o próprio herói achou que não era necessário se exibir assim, e apostou que o valor seria inferior a 10. Mas não foi tão simples, então a garota revelou suas táticas e tirou os dados. Havia 3, 6 e esse total era maior que 10. Esse
Esse resultado realmente surpreendeu o herói, porque ele não podia acreditar que realmente estava com má sorte, e percebeu que talvez a sorte de Wang Qi não fosse suficiente para ganhar num cassino. Ele exclamou que havia perdido, e Tan Feng se indignou ainda mais e começou a negar a derrota porque os dados eram dele e ela quem os lançou, e ele não pôde ter certeza de que ela não tinha trapaceado. Rindo de suas suposições, a garota o chamou de suspeito e perguntou o que ele ofereceria em troca, e Feng decidiu pedir ao amigo que lançasse os dados por eles. Infelizmente, o amigo não sabia jogar aqueles dados, e se ele perdesse novamente, Zamin estaria envolvido agora. Mas o herói mesmo acreditava que seu amigo poderia lidar facilmente com isso. Quanto a truques, é melhor perguntar aos deuses o que estava acontecendo ali, mas o guarda segurou a mão do rapaz e disse que era proibido usar dispositivos eletrônicos durante o jogo. Alarmado, o homem queria saber se Tan Feng realmente suspeitava que a sua amante estava trapaceando e foi buscar o telefone. Restava apenas uma opção possível. O guarda incomodado continuou de pé ao lado do rapaz e queria saber o que ele faria, mas Tan Feng só queria beber um pouco de água. Embora fosse incomum, a própria dona também pediu ao guarda de segurança para que não tocasse no rapaz, porque ele pode fazer o que quiser além de usar o telefone. Restava muita pouca sorte na bolha, mas ainda precisava devolver o deus da coisa ruim, mas claramente não tinha outra opção, porque ainda assim decidiu ir com tudo. Depois de beber a garrafa, ele percebeu que agora tudo deveria correr como um relógio e o jogo sairia vitorioso. Zamin já havia começado a se preparar para lançar os dados, e no final não era apenas uma questão de dados, e o herói se mostrou muito tolo, porque a garota conseguia ver através dele com a ajuda de seu leque, e Tan Feng perdeu inicialmente. Quando se sentou à mesa, tudo estava à vista da anfitriã, e ela viu os números que caíam nos dados antes que o rapaz pudesse dizer a sua resposta. O herói imediatamente exclamou que o valor seria inferior a 10, e alarmada, a senhora percebeu que aquele cafajeste havia conseguido gritar na frente dela porque tinha um botão debaixo da mesa. Tudo o que ele precisava fazer era pressioná-lo e os dados girariam na direção correta. O recipiente que continha os dados estava aberto e sobre a mesa havia dados com o número 4, 1 e 3. Felizmente o irmão Feng ganhou esta rodada, mas acreditava que não podia ser de outra maneira. Ao perceber que a garota havia feito algo errado, começou a pensar que talvez o seu botão estivesse quebrado ou ele não pressionou. Enquanto isso, Tan Feng estava feliz com a vitória. Agora, eles tinham um empate e podiam mudar as regras do jogo. O herói sugeriu que a partir de agora, apostaria apenas em um valor inferior a 10, e a quantidade de aposta seria a mesma. Se pelo menos uma vez eles obtivessem mais, então considerariam que a dama recuperou toda a quantia. A senhora furiosa exclamou que ele mesmo sugeriu isso, e se ele perdesse, então não deveria chorar em seus pensamentos. Ela o considerava um tolo, porque mesmo que de alguma forma trapaceasse, um dia ele obterá mais e perderia tudo. Ainda mais irritada, exclamou que precisavam lançar os dados novamente, porque queria saber qual seria o resultado da próxima rodada, e na próxima rodada do jogo, os dados foram lançados com resultado inferior a 10 e Tan Feng ganhou. Na outra rodada, o personagem principal ganhou de novo. Com cada jogo, a vitória se aproximava, e toda vez que o número saía, era inferior a 10. A senhora, atônita, não esperava que isso pudesse acontecer, e não entendia porque cada vez mais saía menos. Tan Feng reagiu de maneira medíocre a isso, e quis perguntar à sua tia se ela queria continuar, porque em breve seus ganhos seriam suficientes para comprar todo aquele cassino. Ele, que não entendia nada, retirou os dados e disse que não acreditava neles. Então, ela mesma começou a lançar os dados para descobrir o que estava vendo nessa situação, e porque estavam ganhando literalmente o tempo todo. O recipiente com dados pousou na mesa do jogo, e todos estavam esperando que tipo de combinação sairia, e logo saiu uma combinação inferior a 10. Preocupada e ainda mais alarmada, a senhora quis entender como isso aconteceu, porque ela mesma lançou os dados, mas por algum motivo voltaram a se colocar incorretamente. O prota percebeu que a sua tia parecia muito cansada e pediu à sua amiga que lhe trouxesse uma xícara de cappuccino. Sentindo-se muito insatisfeita, a senhora continuou acreditando que todos eram trapaceiros e que isso era praticamente impossível. Então ela ordenou a todos os guardas que prendessem para descobrir qual era o segredo daquele jogo. O rapaz claramente não gostou desse resultado e percebeu que tinha que agir porque isso não podia ser tolerado. O camarada, preocupado, pediu ao irmão Tang que dissesse que não eram trapaceiros, porque a tia mesmo nem sabia perder. O protagonista soltou muitas cartas que iniciaram seu voo livre, e essas cartas estavam indo diretamente para o guarda. Em seu caminho, cortavam tudo que encontravam, incluindo as roupas que estavam diretamente sobre os homens. Os guardas experientes e profissionais começaram a gritar de dor, pois não esperavam receber tal resistência de forma tão bruta assim. Até mesmo a própria dona do cassino pegou uma faca e gritou que o personagem principal é um bastardo completo, e que agora iria ensinar uma lição de vida com a morte. Ela o atacou com uma espada enorme e tentou fazer algo terrível. Felizmente Tan Feng também estava preparado para isso e conseguiu facilmente deter o canalha. Usando seus dois dedos para interceptar a espada, essa situação realmente tinha ido longe demais. Mas o proprietário ainda acreditava que ele estava trapaceando e não permitiria que ninguém trapaceasse em seu cassino. No entanto, este era o seu cassino e os seus dados também, e a mesa também era dele, então ela não podia trapacear de qualquer maneira. Mas realmente existiam grandes dúvidas sobre o leque da anfitriã. Em qualquer caso, quem tivesse mais sorte deveria ganhar aquele jogo. A garota atônita ainda queria entender como era
possível, embora não entendesse como poderiam ser derrotadas, e isso a fez gostar ainda mais de Tan Feng. Havia se acalmado um pouco e decidiu levar o rapaz até Long Son-nun. Poucos minutos depois, chegaram a uma sala escura onde o jogador estava. O homem não esperava que alguém viesse até ele e implorou para não ser agredido, pois realmente não tinha dinheiro para ser roubado. O canalha não olhou para frente e continuou suplicando para não ser agredido e literalmente implorando de joelhos. Tan Feng então avistou seu genro e disse que foi ele quem veio até ali. O humor do canalha mudou para um sorriso e ele queria entender como o nosso querido protagonista terminou ali e desde quando veio salvá-lo. E dizia realmente era incrível isso, com um sorriso malicioso. O protagonista perguntou se ele realmente achava necessário salvar um canalha como ele. O homem começou a gritar que veio para acabar com ele porque perdeu tanto dinheiro e também que deixou sua sobrinha e sua irmã agora sofrendo por sua culpa e por isso nem é um homem de verdade. O homem insistiu que não era culpa dele porque no início teve muita sorte, rogando de joelhos. Insistiu que só queria ganhar mais dinheiro pelo bem de sua própria esposa e filha e não sabia que no final acabaria perdendo tudo. Quanto mais perdia, mais queria recuperar, mas quanto mais jogava, mais perdia. Foi tudo pelo bem da minha família e da minha esposa, dizia ele. Ao perceber que aquele canalha era patético, o protagonista ordenou que ele se levantasse de joelhos e parasse de rastejar. O genro queria saber por que o pequeno Feng estava permitindo que ele entrasse ali, e então disse que pagou todas as suas dívidas, por isso estava sendo permitido sua entrada. O que ouviu surpreendeu o homem, que estava literalmente nas nuvens e considerava o personagem principal incrivelmente bonito. Também queria saber se o rapaz ainda tinha dinheiro, e se tivesse, então deveria dá-lo ao seu genro, pois ele queria jogar novamente. Aí o cara tá precisando apanhar, né? Desta vez, definitivamente ele ganharia, dizia o cara, e Tan Feng ficou furioso com isso, e gritou que ele só salvou da dívida, e desafiou novamente, e nem pensou em sua esposa e filha, e também pensou que somente a sepultura resolveria esse lixo. Algum tempo depois, os eventos continuaram na sala de interrogatórios da delegacia, e os policiais armados ouviram como se alguém estivesse na sala de interrogatórios. Havia muitas chaves no molho, então não puderam abrir imediatamente o escritório para verificar quem estava lá dentro. Ao abrir a porta, os homens entraram apressadamente, querendo saber quem havia entrado ilegalmente na delegacia, e também ordenaram que o canalha levantasse as mãos e apontaram uma arma para ele. No final, descobriu-se que era o cunhado de um jogador, que estava amarrado a uma cadeira e também tinha a boca amarrada, então não podia gritar e nem pedir ajuda a ninguém. Sem uma gota de arrependimento, o herói saiu de lá usando suas habilidades mágicas, atravessando as paredes literalmente. O rapaz também pensou que aquele mergulho profundo realmente se tornou muito conveniente. Sua irmã não deveria culpá-lo, pois você não pode fazer nada com o Son-nun. Ele foi embora como uma pessoa, mas que seja punido pela lei primeiro. Provavelmente conhecer todos os lugares de jogar dinheiro fora, clandestinos da cidade. E isso é uma maneira de evitar o problema com meu papai YouTube, tá rapaziada? Eu não quero ficar falando esse nome várias vezes. Talvez depois de trabalhar pelo bem da sociedade, pelo menos melhore de alguma forma. O herói recebeu uma nova mensagem que realmente surpreendeu. Essa mensagem foi escrita pelo deus da coisa ruim e queria saber quando ele devolveria a garrafa da boa sorte, pois já haviam passado vários dias. Devido a essa mensagem, o protagonista começou a se preocupar ainda mais, pois entendeu que toda a sorte de Van já tinha se esgotado e não havia mais nada. O homem desconcertado pediu um pouco mais de tempo, mas o deus não entendia por que precisava de tanto tempo, como se ele nem tivesse enchido de sorte a bolha do destino. Então escreveu que devido às circunstâncias imprevistas ele teve que gastá-la e não restava mais sorte, e este resultado realmente surpreendeu o deus da coisa ruim, pois ele não entendia que Tan Feng havia feito isso. Sua ira não tinha limites, pois queria dar sorte ao Hada do Esmalte para o seu aniversário e ele a teria amanhã. O deus enfurecido decidiu se vingar e amaldiçoar o personagem principal para que conhecesse as consequências que poderiam acontecer por tentar enganá-lo. Assustado e envergonhado, o protagonista queria entender por que aquele deus não lhe contou isso imediatamente, porque não sabia que essa sorte foi recolhida com um presente. Uma nuvem púrpura desconhecida apareceu bem na frente do rapaz. Estava tentando absorvê-lo, como se esta nuvem fosse visível apenas para o rapaz, que não entendia o que estava acontecendo ali, embora todas as outras pessoas estivessem caminhando normalmente e não dessem atenção a ele. No final, descobriu-se que o deus da coisa ruim lhe enviou mais coisas ruins, e agora sua vida deveria se tornar um completo inferno. Tan Feng começou a correr rapidamente, pois não queria enfrentar tantos fracassos e literalmente queria resolver tudo. Ele tentou fugir da cena, mas infelizmente não pôde se esconder, pois a coisa ruim o perseguiria até os confins da terra. O rapaz correu até o final, mas chegou a um beco sem saída. Agora está condenado e saberá como desapontar os deuses. O menino assustado começou a pensar no que fazer e como sair dali. Realmente tinha uma grande imaginação e decidiu comprar uma garrafa, pois antes podia lidar com ela. E antes continha coisas ruins. Pateticamente pegou uma garrafa e a desenroscou a tampa, após o que começou a sugá-la toda a coisa ruim que Deus lhe havia enviado anteriormente. Depois que toda a coisa ruim entrou na garrafa, o herói decidiu fechar a tampa para que não pudesse mais sair. Efetivamente a ideia era muito boa, pois assim conseguiu escapar da eterna coisa ruim que o Deus poderia lhe trazer. Claramente o ser não esperava tal resultado dos eventos
eventos e ficou surpreso que uma pessoa comum pudesse fazer aquilo. O deus enfurecido começou a gritar porque não havia percebido que a bolha do destino ainda estava nas mãos de uma pessoa comum. E agora, tudo tinha terminado, pois ele perderia a chance de conquistar o favor do Hadá do esmalte novamente. Infelizmente nasceu como deus da coisa ruim, então nunca teve sorte, e ele também acreditava que o deus da riqueza vivia muito bem. Do nada, ele conseguiu algum tipo de subwoofer, e não há absolutamente nada que se oponha a tal presente. Observando os pensamentos do deus, Tan Feng ficou realmente surpreso com o quanto ele era lamentável por não poder agradar a garota, e imediatamente ficou triste. O deus sobrenatural incorporado queria saber como as pessoas do mundo comum chamavam pessoas como ele. O protagonista gritou que essas pessoas são chamadas de perdedores e pessoas pegajosas. Isso foi ouvido literalmente em um outro mundo, porque o cara gritou que o deus do fracasso é um perdedor persistente e também sofre. Decidiu ajudá-lo, afinal, ele sempre foi assim antes, e se quer chamar a atenção do Raio Azul, então ele não vai desperdiçar toda essa energia nele, e deve dar uma olhada no seu avatar, pois ele não parece uma pessoa sem lar. Por isso era hora de vesti-lo. Decidiu enviar roupas da moda para Deus. Após um momento, Deus começou a usar coisas novas doadas por uma pessoa comum, e agora também tinha um relógio da moda que custava dezenas de milhares de dólares. Do deus do fracasso surgiu uma pessoa completamente diferente, vestida de forma incrivelmente elegante e capaz de seduzir qualquer garota. Agora havia se tornado um homem bonito nos palácios celestiais. E não deveria se preocupar com o presente, pois uma pessoa comum ajudará com isso. Por isso, enviou-lhe um iPhone e AirPods. Este presente é 100 vezes mais legal que o subwoofer dado ao deus da riqueza. O ser estava realmente satisfeito com tanta generosidade e muito grato ao herói, e queria saber como poderia agradecê-lo. O rapaz imediatamente pediu um frasco do destino, e o deus o deu, instantaneamente, com a ajuda de habilidades mágicas, junto com a coisa ruim contida dentro da bolha. Deu-lhe a oportunidade e habilidade para controlá-la. Agora, Tan Feng pode enviar coisas ruins a quem quiser, e esta é realmente uma habilidade incrível, pois agora o herói pode controlar isso. Resulta que agora é praticamente um feiticeiro, e os acontecimentos continuaram a acontecer, e no dia seguinte, perto das áreas verdes, o velho amigo se surpreendeu quando Tan Feng o convidou para uma propriedade de elite para almoçar. Tudo isso aconteceu porque o rapaz lhe fez um favor incrivelmente grande. Resultou que antes, o personagem principal trazia verduras e peixes para lá, mas nunca entrava nessa propriedade, e era realmente luxuoso, como se fosse um palácio. De repente, alguém perguntou ao comerciante por que ele se arrastou até o corredor, e o menino alegre exclamou que hoje os tinha avistado com o seu fornecedor favorito de verduras e peixes que havia vindo almoçar, e agora comeria uma lagosta enorme e bonita. Essa afirmação realmente surpreendeu a menina, pois não esperava que um trabalhador comum quisesse comer com a elite. A garota exclamou imediatamente que esta era uma propriedade de elite, onde não era permitido trazer a sua própria comida, e que não entendia de onde vinham pessoas tão incultas. O fato de o herói ser chamado de inculto a deixou muito irritada, pois as pessoas incultas também precisam comer, mas o seu velho amigo pediu que ela deixasse ele lidar com essa situação. Então o rapaz exclamou que na verdade vieram ali numa Mercedes G65 e que não deveriam pensar que não tinham dinheiro. Pensou que embora a menina adorasse escandalizar, era incrivelmente linda também, mas a gerente, chamando-lhe o Xiao, não queria ouvir os rapazes, pois acreditava que eram mais caros que a água e não permitiria que comprassem nada ali. O inteligente Tan Feng percebeu imediatamente que aquela garota estava pedindo isso, já que o diretor Liu não ensinava aos seus funcionários como tratar bem os clientes. De repente, alguém exclamou e pediu a uma garota chamada Man que não fugisse dele. Este era um rapaz bonito que estava cortejando Man e queria abraçá-la como sinal de que estava em um relacionamento. Ao mesmo tempo, a garota realmente não gostou e queria que ele parasse, pois não o amava, e o gerente reconheceu imediatamente o cliente habitual, pois era o neto do diretor de Qianlong Corporation e a neta do diretor da Fenglin Corporation. A administradora anunciou em voz alta que estava pronta para receber os convidados na propriedade e agradeceu por sua visita, que havia iluminado as áreas verdes, e os rapazes se surpreenderam com esse comportamento e queriam saber como essa dupla havia chegado ali. A atenta dama notou imediatamente que Tan Feng não estava longe dela e se virou imediatamente para ele, pois estava feliz em encontrá-lo, já que sabia que ele estaria lá, e o rapaz parecia confuso e não sabia o que dizer. O rapaz engreído perguntou a Man se ela realmente veio a este deserto apenas para encontrar este camponês, e ela realmente não gostou dessa forma de abordagem e pediu a Zhenlong Shen que fosse mais educado, pois ele era seu amigo e realmente merecia o seu respeito. Logo depois começou um escândalo porque o rapaz não entendia por que ela estava saindo com aqueles fazendeiros coletivos. O que as pessoas pensariam se sua namorada tivessem amigos assim? No final, Man não suportou, pois desde a infância não podia suportar, então pediu que ele se retirasse, pois nem era um casal. O protagonista decidiu intervir nessa disputa, embora tivesse apenas uma pergunta. Então o homem imprudente decidiu gritar que ninguém permitiria que ele abrisse a boca e o avisou para manter Tan Feng longe de Man. O prota, enfurecido, imediatamente exclamou que ele deveria se afastar dela, pois ela não o suportava, e o homem insolente claramente não gostou dessas palavras e se aproximou para saber o que realmente pensavam dele. Um jovem rico queria saber do fazendeiro o que ele estava dizendo, pois Zhenlong Shen achava que ele poderia sujar o chão. O gerente surpreso pediu ao Sr. Zeng que se acalmasse para evitar um alvoroço, pois não havia necessidade de fazer tal escândalo. Enquanto isso, um amigo observava tudo o que acontecia e admirava a garota.
Então Men exclamou que se Zhen Longsheng não parasse imediatamente, chamaria seu avô e veria o que ele diria ao jovem. Claramente ele não gostou dessas palavras e ficou ainda mais irritado, deixando de lado seu rival. Perguntou à garota por que ela defendia tanto aquele mendigo, como se gostasse dele. E a garota não demorou a agir, aproximou-se e segurou a mão do protagonista, ficando ainda mais irritada, gritando que Zhen Longsheng estava certo e que realmente gostava de Tang Feng. Acrescentou que era muito mais agradável estar em sua companhia do que com um jovem rico. Os olhos do homem insolente ficaram vermelhos, pois considerava todos uns bastardos e queria acabar com Tang Feng por seduzir tua beleza. Com um movimento rápido da mão, o vilão golpeou o personagem principal no rosto e ele caiu ao chão. Cara, o protagonista tá apanhando de graça. Zhen Longsheng achava que já tinha vencido essa briga, pois o seu oponente estava caído e Men estava muito preocupada com seu novo amor. A senhora, indignada, imediatamente considerou seu senhor um canalha, como se estivesse louco e batendo em todos que podia, e finalmente decidiu chamar seu avô. A garota chamou seu avô e informou que o seu neto estava começando a atacar as pessoas, então era hora de levar a sua educação a sério. Zhen Longsheng olhou para o personagem principal e disse que poderia viver por agora, mas daqui pra frente e em diante deveria ter cuidado, pois a vingança seria doce e inesperada. A senhora realmente lamentava muito e queria saber se o rapaz estava bem, mas ele estava bem também, e logo curioso para saber por que um idiota tão congelado lhe tinha medo de seu avô. Resulta que o seu avô é o fundador da corporação Qianlong e a figura principal da família Zhen, especialmente porque costumava ser militar e trata as pessoas de maneira rigorosa, então Zhen Longsheng o teme muito. O companheiro do protagonista estava confuso sobre como era ser de uma família poderosa e se perguntava por que Tang Feng não castigava fisicamente, considerando que ele sabe do que o homem é capaz. O tipo pensativo admitiu que este canalha era um velho conhecido de Men e isso pressagiava problemas desnecessários. No entanto, a garota notou que se Zhen Longsheng fosse pelo menos metade do maduro que o rapaz é, então não causaria tanta irritação. Ao mesmo tempo, o personagem principal entendeu que se tivesse dado uma boa bofetada naquele sem vergonha, então estaria agora jantando no reino dos mortos. Poucos minutos depois, a cozinheira chegou e exclamou que o jantar estava pronto, convidando todos para irem até a mesa. Houve um caranguejo real incrivelmente delicioso que ele mesmo pegou com as suas próprias mãos, de um tamanho simplesmente enorme. Esta refeição foi realmente surpreendente, pois até mesmo agora as pessoas tão influentes como o velho camarada e Men não podiam acreditar no que vinham quando decidiram experimentar aquele prato. A senhora encantada foi a primeira a experimentar um pedaço e ficou maravilhada com o sabor incrível. Ela sentiu que era simplesmente a comida dos deuses, pois nunca se sentiu tão bem com a comida. Zhen Minmin também estava muito feliz que o seu irmão preparara uma refeição tão deliciosa. Agora sentia-se grata a ele pelo resto de sua vida, pronta para ajudá-lo em qualquer assunto, pois sabia que seu irmão faria tudo por ela. Esta reviravolta realmente inspirou o rapaz e convenceu seus amigos a comerem mais, pois ficaram felizes em saber que apenas alguns dias atrás, esses animais eram muito pequenos. A menina também mencionou que o seu avô estava completamente imerso no trabalho de criar um jardim botânico e pensava em breve em entrar em contato com Tang Feng novamente para assinar um contrato. Esta foi uma notícia realmente encorajadora, pois da próxima vez, definitivamente não perderia este momento depois do almoço, e todos agradeceram ao seu irmão e começaram a sair, lembrando-o insistentemente de que a assinatura do contrato estava prevista para sexta-feira, pedindo-lhe sinceramente que não se esquecesse. O alegre menino exclamou que nunca esqueceria, após o que decidiu ir para casa e desejar a todos um bom dia. Algum tempo depois, Tang Feng dirigia por uma estrada rural em seu novo Mercedes, como se nada estivesse acontecendo. Assoviava sua música favorita enquanto passeava em um carro incrivelmente bonito e de repente descobriu algo estranho, e realmente se surpreendeu. Era como se um veículo desconhecido estivesse se aproximando dele, e a cada segundo se aproximava mais e mais. Esse carro desconhecido começou a colidir com ele, portanto, virou um novo carro. Infelizmente, aquele veículo virou o Jeep, e que o fez voar para uma vala e começar a capotar. Houve um acidente muito sério e um carro novo e muito caro foi deixado de cabeça para baixo. Não se sabia o que aconteceu com o prota, mas é muito provável que tenha ficado muito machucado. Alguém começou a sair do veículo que virou, e era o próprio Zhen Longsheng que gritou que, porque Tang Feng queria levar a sua namorada, agora estava recebendo o que merecia, e teve um terrível acidente. Felizmente, o cara ainda começou a sair de seu carro destruído e estava vivo, saindo gradualmente dos destroços de um Mercedes caro. Depois disso, exclamou porque Zhen Longsheng disse para olhar ao redor, mas então percebeu que tudo era porque ele queria mandar ele de F, mas o pobre tinha seus próprios planos e ficou surpreso que aquele cara ainda estivesse vivo, embora achasse que não seria por muito tempo. Por isso sacou uma arma dizendo que era realmente bom que o protagonista tivesse sobrevivido a este acidente, porque agora poderia cometer um outro crime. Afinal, acabar com ele com suas próprias mãos seria muito mais prazeroso. Por isso, angustiado, Zhen Longsheng apontou a arma diretamente para o prota, então Tang Feng entendeu completamente tudo. Afinal, aquele idiota dirigia um veículo blindado e carregava uma arma consigo. Definitivamente tinha problemas com a cabeça, por isso seria necessário ensinar uma lição, e o vilão continuou segurando o cano em sua mão, e assim assustou ainda mais o herói, mantendo-o amedrontado e ameaçando atirar. Mas o rapaz foi muito mais astuto e começou a falar sobre como Zhen Longsheng parecia uma criança que segurava uma pistola de água ou atirando bolinhas de gude. Mas o herói também entendeu que parecia que ele mesmo perceberia
como uma coisa ruim o envolvia. Mas ele viu perfeitamente o homem insolente e estava surpreso que o cara continuasse a se exibir mesmo diante da morte, mas como tinha tanto desejo de morrer, Longsheng ficaria feliz em ajudá-lo com isso. Naquele mesmo segundo, o canalha disparou sua pistola e esperou que dessa forma tirasse a vida do protagonista e se vingasse pelo fato de quase ter capturado seu avarento. Mas nem tudo saiu como planejado, pois o rapaz foi ágil o suficiente para desviar de uma bala perdida que quase o atingiu. Uma bala muito rápida ricocheteou no carro destruído e avançou ao longo da trajetória de seu disparo, mirando para um lugar. A bala mortal ricocheteou no veículo blindado e seguiu na direção oposta para atingir o próximo alvo. A bala conseguiu atingir o ombro do sem vergonha, atingindo exatamente no mesmo ombro, causando-lhe uma dor incrível e uma raiva ainda maior. Era realmente inimaginável, pois o criminoso não entendia como a bala podia ricochetear nele, como se tivesse corrido por algum evento mágico. Ele começou a gritar de dor pela rua, pois realmente era insuportável. Afinal, a bala atingiu diretamente no seu ombro, e a ferida foi realmente significativa, pois era uma ferida de bala real. Segurando a arma em suas mãos, o sem vergonha começou a gritar que Tang Feng teve sorte, mas não conseguiu enganar a morte 3 vezes. O gentil realmente não aconselhou que ele atirasse novamente, pois já sabia o que aconteceria, e Zhen Longsheng atirou, esperando que assim tiraria a vida do protagonista dessa vez. Mas ocorreu uma situação inesperada, e a pistola que ele segurava explodiu repentinamente, envolvendo em uma onda expansiva. No final resultou que a bala que deveria ter sido disparada explodiu diretamente na arma, e o personagem principal realmente advertiu que era melhor não ter feito aquilo. Então outro inimigo foi derrotado. Realmente não podia nem se mover, pois foi derrotado por um dos guerreiros mais fortes daquela área, e felizmente a sua série de infortúnios funcionou como um relógio, e realmente envolveu todos os oponentes em uma série de coisas ruins. Algum tempo depois, o protagonista junto com seu amado cachorro estava colhendo frutas enormes, e o cachorro começou a latir de repente, e ficou muito bravo com um homem que entrou no pátio e começou a fazer muito barulho. Mas na realidade não era uma pessoa e sim uma escavadeira gigante, que a cada segundo se aproximava mais e mais da propriedade do protagonista. O cara não conseguia entender o que estava acontecendo e o que diabos essa escavadeira estava fazendo ali em sua propriedade. Resultou que essa escavadeira na verdade queria destruir a propriedade de Tang Feng e começou pelo portão que levava ao pátio. Indignado ainda mais, ele não entendia o que estava acontecendo e o que diabos estava acontecendo ali. E a irmã também estava perdida e queria saber com seu irmão o que estava vendo, mas o próprio rapaz estava perdido e decidiu ir descobrir a circunstância completamente desconcertado. Ele se aproximou do insolente que fez isso e queria saber por que estava fazendo isso ali. O trabalhador que operava a escavadeira anunciou que iriam demolir a casa. O cara ficou ainda mais irritado porque morava ali e queria saber quem ordenou a demolição. Era Zhen Longsheng, que tinha um braço quebrado, então observou com um ar de superioridade enquanto a casa de Tang Feng era destruída gradualmente. O infeliz sem vergonha continuou observando tudo o que acontecia e sorriu com um sorriso cínico. Ao mesmo tempo, Tang Feng não entendia de jeito nenhum como aquele sem vergonha sabia onde ele morava, mas o vilão perseguia persistentemente, sem intenção de se retirar tão facilmente. Como resultado do que aconteceu, Zhen Longsheng pretendia privar o homem de sua casa e deixá-lo sem lar, e tudo porque aquele cara planejava construir uma quadra de tênis ali, e ao lado uma enorme piscina. Feng estava realmente indignado com essa reviravolta dos acontecimentos. A sua ira se transformou em uma ação imediata, e ele não podia permanecer indiferente diante de tal injustiça e estava determinado a mudar o curso dos acontecimentos. Aproximando-se ainda mais, começou a fazer ameaças, pois aquele sem vergonha buscava destruir a sua propriedade. Zhen estava determinado a proteger a sua terra a qualquer custo, e aconteceu que o sem vergonha conseguiu comprar todo o terreno, junto com os prédios adjacentes, e quando o conselho da cidade soube que ele planejava investir naquela vila, ele não pensou 2 vezes. Até os pais de Tang Feng saíram e ficaram surpresos ao ver que aqueles trabalhadores iriam demolir a sua casa compartilhada. O pai pulou na frente do caminhão e não permitiria, pois tinha sofrido privações a vida toda apenas para preservar a terra de seus antepassados, e o pessoal só passaria sobre o seu cadáver. Zhen Longsheng continuava fazendo aquilo porque considerava o pai do protagonista um sujeito velho e patético, a menos que só pudessem passar sobre o seu cadáver. Então era isso que ele faria, porque aquele canalha ordenou ao trabalhador que derrubasse a cabana e ignorasse o idoso. O trabalhador desconcertado não sabia o que fazer e disse ao chefe que se ele não parasse, iriam acabar mandando o idoso de vala, e definitivamente não eram isso que ele queria. Por isso o cara se recusou a fazer aquilo, mas Zhen Longsheng queria completar o assunto até o fim e demitiu o trabalhador do transporte, após o qual ele próprio iria esmagar o idoso. A pessoa mais vil do mundo desejou a morte de todos os familiares de Tang Feng a ele. A escavadeira iniciou seu movimento e a sua concha mirou diretamente para esmagar todos os familiares e o próprio protagonista. O pai alarmado ficou chocado com o que estava acontecendo e com todas as suas forças quis proteger o seu amado filho. Houve um golpe e a mão de alguém bateu diretamente na enorme escavadeira e no final resultou ser Tang Feng quem conseguiu deter a escavadeira com as suas próprias mãos e não a deixou avançar mais. Com enormes esforços, ele fez tudo o que pôde para deter o poderoso transporte e evitar que destruísse a sua própria casa, e o transporte também não era o mais fraco, por isso poliu seus pneus, pois qualquer velocidade apenas avançava. Naquele mesmo segundo, Tang Feng percebeu que Zhen Longsheng ainda não entendia nada, porque nunca derrotaria um cara cujo amigo fosse um deus. Essa habilidade surpreendeu ainda mais o homem insolente, pois ele
ele não entendia como era possível segurar uma escavadeira com as próprias mãos enquanto dirigia o transporte gigante. Ele queria ver se o cara poderia salvar todos da mesma maneira. O transporte começou a se mover na direção oposta e o guincho continuou avançando em direção à mãe do protagonista, e a mulher, assustada, não sabia o que fazer e ficou estupefata pelo medo e pelo horror que estava acontecendo. O garoto começou a correr o mais rápido que pôde, mas percebeu que não teria tempo de salvá-la e de repente aconteceu algo que ninguém poderia esperar. O cachorro mais leal e bondoso decidiu salvar a mulher e correu em direção a ela para afastá-la da escavadeira. Mas ela não se machucou. Houve um golpe muito forte e o cachorro começou a gritar de dor porque a escavadeira o atingiu diretamente. O bom cachorro voou vários metros para o lado e ficou gravemente ferido. Infelizmente, o cachorro chamado Bubble permaneceu lá por um tempo e não pôde se mover. Todos pensaram que algo terrível tinha acontecido com ele e ele não se movia, o que indicava que algo realmente terrível havia acontecido. O personagem principal disse que lamentavelmente o seu cachorro chamado de Bagel estava morto. Derramando lágrimas, lamentou a perda de um amigo tão fiel e confiável como seu simpático e doce cachorro. Todos imediatamente começaram a chorar porque nunca pensaram que isso poderia acontecer. As meninas reagiram com mais seriedade a esta perda e não pararam de chorar. Ao mesmo tempo, o canalha exclamou que embora tenha conseguido matar o cachorro, isso não era suficiente, ainda não estavam quites. Tang Feng, enfurecido, gritou que eles pegaram Bagel como filhote e que era como um membro da família, mas não esperava que um monstro moral como ele pudesse entender isso. E é por isso que o herói correu a uma velocidade incrível para se vingar do vilão que tinha feito aquilo. O monstro continuou parado no mesmo lugar e não se moveu, como se estivesse estupefato porque estava surpreso que estivessem atacando ele. Mas apenas Tanzeng, o próprio, sabia o quanto de poder ele possuía e considerava todos os homens que resistiam a ele. Com movimentos hábeis de suas mãos, ele começou a se defender e desejou que todos queimassem no inferno. Afinal, eles estavam do lado do mal, mas um dos trabalhadores foi mais astuto e decidiu atacar por trás, preparando-se para o seu ataque insidioso. O corajoso rapaz agora poderia esperar por qualquer coisa, então mesmo para aquele ataque estava preparado e contra-atacou o canalha com todas as suas forças. Ele chutou o homem na cabeça e o deixou inconsciente porque, claramente, não esperava tal resistência. O atônito Zhen Longsheng viu esse acontecimento com seus olhos e quis correr para sua mãe. Ele subiu na escavadeira porque queria escapar da cena do crime e fugir. Tang Feng não quis dar-lhe essa oportunidade e gritou que ele nunca escaparia porque aquele conflito ainda não havia sido resolvido. Com movimentos convulsivos de suas mãos, o vilão começou a ligar o carro e percebeu que o carro não ligava mais, como se estivesse mais danificado, mas assim que ele começou a funcionar, Tang Feng parou bem na frente dele. A escavadeira gigante começou a se mover e a cada segundo ele se aproximava mais e mais do rapaz inocente. O jovem surpreso olhou para a gigantesca escavadeira de baixo e não soube o que fazer nessa situação. Ele desejou apenas a morte e com um sorriso malévolo continuou avançando em direção à escavadeira gigante para tirar-lhe a vida. Depois de um tempo houve um forte impacto, então Feng começou a cair no chão. O rapaz imobilizado não pôde dizer uma palavra e até parou de se mover, como se assim realmente perdesse a vida. Os seus familiares também ficaram atônitos com o que viram e não entenderam o que fazer e nem como ajudar o seu amado irmão. O rapaz sem vida jazia ali, incapaz de se mover, como se realmente tivesse tirado a sua vida, e o vilão começou a regozijar-se, rindo alto, consolando-se com o fato de que se vingara de seu inimigo. Gritou que Feng cruzou o caminho do sujeito errado, e isso era o que precisava. Finalmente, ele morreu. Todos os familiares começaram a chorar, permanecendo ao lado do corpo do protagonista, na esperança de que ainda estivesse vivo e pudesse consolá-los com sua presença. Todo esse tempo, o espírito de Feng observava tudo de um lado, significando que a sua alma não estava mais em seu corpo. Voando sobre o solo, não conseguia entender o que estava vendo e como aconteceu em primeiro lugar. Os pais e a irmã continuaram chorando, esperando que seu amado Feng ainda estivesse vivo, e o jovem emocionado então percebeu que realmente tinha morrido. Uma voz desconhecida disse que realmente não entendia tudo e agora ele deveria segui-la. Uma voz em comum chamou, ou seja, uma criatura que só vive em outro mundo. Era um espírito negro do reino dos mortos, que chamou Feng. O rapaz entendeu que isso não poderia estar acontecendo, porque ele tinha apenas 22 anos, e nem sequer tinha uma namorada ainda. Seus amigos divinos acabavam de aparecer e uma nova vida começara. Mesmo assim, Feng se lembrou de ter tido uma conversa completa com os deuses e de alguma forma poderia sair daquela situação. Com um sorriso radiante, exclamou que estava ansioso para conhecer o espírito negro do reino dos mortos. Este comportamento realmente dignou de divindade, como se este cara tivesse estragado algo. Porque o homem, é claro, morreu e estava estressado, mas não havia necessidade de estar familiarizado com ele, apenas precisava ser um bom rapaz e segui-lo para o reino dos mortos. Mas o rapaz não facilitou, exclamando que esta divindade estava confusa e pensou que poderia levá-lo ao reino dos mortos, e o espírito, um pouco desconcertado, não entendia como poderia ser diferente, porque isso era o que ele iria fazer. Feng exclamou que aparentemente o espírito do reino dos mortos decidiu que ele era um mortal comum, mas na verdade ele era um Arate mortal, o ancião da lua, o deus da riqueza e etc, todos os seus amigos. E aliás, ele também estava familiarizado com o seu colega
colega, o espírito branco do reino dos mortos, e a divindade surpresa não soube como reagir a isso, e considerou o Arate mortal uma mentira, porque o espírito branco não havia alertado sobre isso. Sacando o portal, Feng decidiu demonstrar que este artefato pertencia anteriormente ao espírito branco, a divindade mortal. Decidiu então pegar esse artefato e ver se era genuíno. Esta coisa realmente se mostrou sua, e a pessoa comum decidiu perguntar à divindade se acreditava nele agora. Então o espírito negro do reino dos mortos disse que o espírito branco havia reclamado recentemente que havia perdido seu portal, e resulta que Feng o havia roubado. A divindade não gostou desse comportamento, pois considerava aquele cara um ladrão e também um enganador que queria se imaginar como uma divindade. Sem perder a esperança, Feng queria mentir até o fim, e nem mesmo temia que a divindade quisesse matá-lo. Resultou que essas mesmas correntes mágicas da arma penetraram através de Feng e não causaram nenhum dano. Naquele mesmo segundo, o personagem principal decidiu chamar a divindade para que olhasse para trás e visse o que havia acontecido. O espírito negro do reino dos mortos não entendia o que diabos estava acontecendo ali e por que não conseguia apoderar-se da alma daquele cara. O menino sábio e inteligente pediu à divindade que tentasse de novo, porque não se deve desistir se não conseguir na primeira tentativa. Um objeto chamado bola de passagem surpreendeu a divindade, pois só tinha visto um desses no Buda dourado. Poderia ser que Feng realmente fosse um imortal, mas não se sabia porque não havia ouvido falar dele antes. Feng disse à divindade que ele mesmo deveria ter adivinhado isso antes, porque o cara vivia na terra entre mortais comuns, incógnito por ordem especial de cima. Como uma entidade de tão baixo escalão poderia saber dele então? O espírito escuro do reino dos mortos se inclinou e ficou diante do grande Arate mortal, depois do qual se desculpou por sua insolência por ser um pequeno burocrata comum no reino dos mortos e só podia esperar por sua indulgência. O menino pediu que se relaxasse, pois não havia necessidade de tais formalidades, pois todos estavam ali, e o jovem de bom caráter convidou o espírito negro a adicioná-lo como amigo, mas a divindade nem mesmo conseguia entender como isso era possível. Um momento depois, o protagonista se aproximou ainda mais, pedindo ao deus que ficasse quieto, pois agora ele tiraria uma foto. Então tirou a foto com seu smartphone, e a divindade gritou ao imortal Arate que tivesse piedade e a levasse embora, pois temia os espelhos. Feng ainda conseguiu adicionar um espírito negro no reino dos mortos como amigo, e este amigo é sombrio em todos os sentidos, embora não fosse um espelho, mas sim um telefone. Como perceberam todo, o espírito negro decidiu sair, após o que disse que talvez pudessem se ver novamente no futuro. No final, havia uma questão não resolvida, a vida de um cachorro chamado Bagel, que resultou que a divindade já havia levado o Bulldog para o reino dos mortos. O imortal Arate realmente não gostou dessa afirmação e perguntou a quem montaria agora. Depois disso, ordenou ao espírito negro do reino dos mortos que devolvesse a alma do cachorro imediatamente ao imortal Arate, e também deve saber que um dia no céu equivale a um ano na outra vida. Depois que a sua alma terminou no reino dos mortos, o senhor do inferno, Janan, transformou seu cachorro em um cão do inferno e queria saber se Feng realmente queria ser transferido para o reino dos vivos, pois isso era um crime muito grave. Para o personagem principal, isso não importava de jeito nenhum, porque ele levou o cachorro para o reino dos mortos e agora precisava resgatá-lo de lá. Parece que já se tornaram amigos e Feng realmente rejeita tal solicitação. O espírito negro perguntou se realmente queria saber quantos burocratas havia no submundo, pois cada um exigiria uma explicação em seu caminho. Estas palavras provocaram a ação do Prota e ele descobriu o que fazer para subornar esses burocratas. Precisaria de dinheiro, então ofereceu imediatamente para que a divindade o fizesse, e naquele mesmo segundo, o espírito negro não entendeu porque tal punição quase caiu sobre a sua cabeça. No meio de sentimentos de desconforto, pensou no fato de que agora não entendia se sentia mais humilhação ou alegria, e se este dinheiro não fosse suficiente, Feng poderia felizmente pedir ainda mais dinheiro, muito mais dinheiro, que literalmente cairia do céu. Não haveria onde colocá-lo, pois o imortal Arate é capaz de muito e está disposto a fazer qualquer coisa para que assim devolvesse o seu amado cachorro. Este comportamento atingiu o espírito negro, afinal, esse cara o está levando a cometer um crime e isso era corrupção. Mas deve ser visto de outra forma, porque ele passou a vida capturando almas e precisava viver um, reservando um pouco para si mesmo. Então Feng decidiu dar uma mansão à divindade para que atendesse aos requisitos. Agora o espírito negro do reino dos mortos possuía uma mansão gigantesca que se adequava ao seu tamanho. Isso realmente o surpreendeu, pois nunca tinha visto edifícios assim em toda a sua vida, mas a recompensa não foi apenas essa, mas também um carro incrível. O espírito negro do reino dos mortos achou que realmente não era digno de tudo aquilo, ou seja, um carro legal, uma mansão enorme e muito dinheiro. O Prota até poderia dar-lhe um relógio como recompensa por atender ao pedido, sem hesitar, e muitos outros produtos caros que tinham acabado de lançar no mercado. E se o espírito negro se sentir sozinho, então ele não pode fazer todo o trabalho sozinho, pois belas garotas podem alegrar a sua
sua solidão e se puder também atender ao pedido do bondoso imortal Arati. Todos eles estão dispostos a cumprir qualquer solicitação, desde que o espírito negro do reino dos mortos concorde em fazer o que lhe foi pedido. Uma das secretárias se aproximou imediatamente de seu chefe e perguntou se ele gostava, mesmo que fosse incrivelmente bonita, e soubesse disso, aquelas garotas estavam dispostas a atender qualquer pedido do mestre, pois realmente queriam estar muito perto dele. O espírito negro do reino dos mortos percebeu que na verdade estava muito, mas muito fraco, gritando que nunca decepcionaria o imortal Arati. O espírito começou a se teletransportar para o reino dos mortos para devolver então o cachorro chamado Bagel do protagonista. Um momento depois, o bondoso espírito negro desapareceu sem deixar nada para trás, e a secretária imediatamente desejou boa sorte ao senhor, e já estava até mesmo sentindo a falta do cara. Um homem astuto e inteligente observou tudo isso, pensando que realmente fez o necessário por muito dinheiro, e até mesmo os espíritos negros concordam em estar totalmente à sua disposição, e este pobre homem aceitou seus presentes com alguns dons divinos. Embora na verdade tudo seja mais simples, porque o seu pai trabalha no setor de serviços funerários da iOS, e pode fazer qualquer coisa com papel, mesmo essas belezas eram feitas de papel. Adicionado o espírito negro como amigo, ele simplesmente enviava objetos da página de seu pai, e se conseguisse tirar Bagel do inferno graças a uma foto de produtos de papel, seria sem exagero o negócio do século. Um momento depois, o espírito negro saiu do submundo e gritou ao imortal Arati que havia conseguido capturar a alma de um cão chamado Bagel. O furioso Tanfeng exclamou que nunca deveria ter saído tão inesperadamente, porque seu coração quase saltou do peito. Mas o espírito imortal estava com pressa, pois o garoto nem podia imaginar quanto esforço tinha levado para tudo aquilo. A corrente infernal continuou se estendendo em direção ao abismo do inferno, e o próprio cão chamado Bagel começou a sair do portal, criado para a teletransportação de lá. Então logo saiu um gigantesco cão vermelho que era irreconhecível. As divindades estavam realmente surpresas que um cão pudesse mudar tanto em um único dia, em estado de entumecimento. Continuaram olhando para um lugar e viram um cão vermelho gigante, pensando no que fariam com ele a seguir. Mas para Tanfeng foi realmente surpreendente, porque o seu cão agora era realmente incrível. O cão imediatamente começou a ficar zangado e latir, porque não conseguia reconhecer nem o seu próprio dono e nem o estranho ao seu lado. O espírito negro do reino dos mortos imediatamente pediu ao cão para que se acalmasse para não latir, mas ele realmente não gostou do fato de que começaram a falar com o cão, e o mesmo chamado Bagel começou. O espírito imediatamente se sentou e ficou assustado, pois não sabia como reagir a tudo aquilo, e acreditava que o cão acabaria com a raça dele. Tanfeng ficou surpreso com essas palavras, pois acreditava que os espíritos negros não podiam acabar indo de F. No final, o semideus esqueceu que era um imortal e pediu ao herói que agora não discutisse as suas palavras ao perceber isso. Tanfeng percebeu que realmente não havia necessidade de se envolver em tais frases. Estendendo as suas mãos, chamou seu amado cão Bagel e pediu que se aproximasse. O cão gigante moveu suas patas, aproximando-se a cada segundo do protagonista, e acabou resultando que com uma mordida podia devorar o seu antigo dono. O furioso bulldog infernal continuou se aproximando cada vez mais, e com sua aparência aterrorizante, poderia assustar qualquer pessoa que o visse. De repente ouviu-se uma explosão quando o cão se aproximou do seu dono. Mas isso aconteceu porque o cão estava deitado de barriga para cima e queria que o seu dono coçasse atrás de sua orelha. O cão chamado Bagel era muito inteligente, pois reconheceu seu mestre e simplesmente o obedeceu. O alegre dono continuou acariciando seu cãozinho e perguntando ao espírito negro se queria acariciar também. O espírito atormentado se recusou a participar e imediatamente se recusou, pois tinha muito medo daquele cão que esteve lá. De qualquer maneira, já era tarde e era hora de eles e as garotas se mudarem, e Tanfeng poderia voltar à sua terra. Ao mesmo tempo, o próprio herói percebeu que não podia mais esperar para enfrentar aquele monstro. Algum tempo depois, os eventos continuaram acontecendo no mundo real, e todo esse tempo, os familiares ficaram ao lado do corpo de Tanfeng e esperaram por um milagre. Nesse meio tempo, o canalha continuou a se regozijar, porque sabia que o sujeito ainda estava vulnerável e morreu como um cão. Essas palavras enfureceram o pai, e ele imediatamente se apressou para atacar, para acabar com aquele animal, e não podia ferir mais ninguém. O trabalhador não queria permitir que ele fizesse isso, e empunhou uma enorme armadura de metal para lutar contra o idoso, e de repente, alguém começou a correr em direção ao homem, a uma velocidade de raio, chamado de pai, tentando ajudá-lo. Naquele mesmo segundo, um dos vilões foi atingido, e voou vários metros para o lado. No final, era Tanfeng que literalmente saiu do reino dos mortos, e voltou à vida. O pai estava surpreso que o seu amado filho estivesse vivo e ao mesmo tempo incrivelmente feliz. Tanfeng desejou todo o mal para aquele canalha que quase o matou e prejudicou seus entes queridos. Zhen Longsheng não entendia por que o personagem principal não morreu, como se tivesse saído de um outro mundo para apenas se vingar dele. E realmente morreu aquele covarde fraco Tanfeng, que não teve coragem de resolver o seu conflito. Realmente morreu, mas em troca, agora, o malandro enfrentará um Tanfeng muito mais terrível, porque agora ele não tem mais medo da morte e está disposto a se vingar, defendendo os interesses de seus entes queridos e de si mesmo, e
não permitiria que ninguém tirasse a sua casa. O prota não ia mais perdoar a seus inimigos, mas para o malandro isso não importava, e ele começou novamente a conduzir a sua escavadeira diretamente para o prota. O vilão não ia desistir até mandar o prota de F, então começou a dirigir novamente para esmagar o cara que estava na frente dele. Tan Feng convocou seu cão chamado Bagel e o cão infernal gigante ficou na frente do malandro, pronto para destruir tudo em seu caminho. O vilão atônito ficou perplexo com o que viu, porque não entendia que tipo de monstro aparecia diante dele. A pequena imediatamente se aproximou do seu tio, mas o menino pediu que não tivesse medo, porque o seu velho amigo havia ressuscitado com ele, após o que o corajoso e valente pediu ao seu cão chamado Bagel que atacasse a escavadeira. A escavadeira não ligava novamente, e Zhenlong Sheng se encontrava em uma situação difícil, porque nem mesmo houve um golpe muito forte, e o cão tentava tirar o vilão da cabine do carro. O criminoso não podia acreditar no que via, literalmente implorou para ser perdoado, pois não esperava morrer daquela maneira, mas Tan Feng percebeu que o criminoso nunca se arrependeu de verdade. Este é um caso realmente difícil, então o cão deveria mostrar os dentes. O Bulldog realmente mostrou todos os seus gigantescos dentes, que eram realmente assustadores para todos os que o viam. Na frente do cão infernal estava sentado um vilão que realmente precisava ser castigado com toda a sua força, e também houve um forte grito, e parecia que o fim havia chegado para Zhenlong Sheng, porque foi ele quem gritou. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram na mansão Zen, e no final resultou que Zhenlong Sheng ainda havia sobrevivido sim, mas ele ficou louco porque perdeu a cabeça e todo o tempo pensava no cão que havia visto anteriormente. Ele não podia acreditar no que via porque queria entender o que aconteceu com seu neto e quem exatamente poderia ter feito isso. Este homem resultou ser o chefe da corporação Qianlong. O nome do homem era Zhen Lao, que sempre teve segurança pessoal consigo, que o protegia dos inimigos 24 horas por dia. O guarda imediatamente notou que a mente daquele tipo estava realmente nublada, como se alguém tivesse o assustado muito. O sábio imediatamente pediu a todos que investigassem para saber onde ele esteve por uma última vez, porque Zhen Lao queria destruir com suas próprias mãos quem fez isso com seu amado neto. Tan Feng admirava o seu cão porque o considerava incrivelmente bonito, pois ele é tão grande quanto aquela escavadeira, mas não estava totalmente claro como ocultá-lo de olhares indiscretos. Ao observar o cão chamado Bagel, ela ainda não entendia se era realmente ele, porque não se parecia em nada com um cachorrinho. Parecia que aquele cão estava realmente muito irritado, mas em seu coração era extremamente amável. De repente, algo incrível começou a acontecer e o cão começou a sua transformação, tornando-se em algo. O leão gigante se transformou em um lindo cachorro que parecia completamente ofensivo. Bagel realmente não perdeu tempo no inferno, porque alguém lhe ensinou a técnica de transformação, e agora ele pode se transformar. O herói lembrou que tinha que perguntar algo à sua irmã. Ele perguntou se algum dos vizinhos iria à cidade logo pela manhã. Depois de tudo isso, ele tinha negócios lá, e o maldito Zhenlong Sheng destruiu seu carro, e o cão começou a correr como se sentisse algo. Uma aura mágica azul começou a aparecer ao seu redor, como se quisesse se transformar novamente em algo. Naquele mesmo segundo, começou a sua transformação, que novamente foi incrível. A inocente cadelinha começou a adotar formas completamente novas, graças à sua técnica de transformação. A partir de um cão inocente, uma enorme máquina vermelha assustadora foi criada, que impressionava com sua aparência. O milagre foi verdadeiramente um milagre, porque agora ele entendia Tan Feng literalmente. Desde aquele momento, ele estava pronto para ir à cidade, diretamente com seu cão. E algum tempo depois, os acontecimentos continuaram na cidade. O sócio comercial perguntou a Tan Feng se faria um acordo naquele dia, pois já queria construir uma fazenda rapidamente, mas o protagonista começou a pôr desculpas, embora estivesse muito envergonhado, mas pediu para esquecer todo aquele incidente. Depois disso, o menino percebeu que sua neta não estava perto de seu avô e quis saber onde ela estava. No final, resultou que, como hoje estariam lidando com negócios sérios, ela não era necessária ali, mas o homem queria apresentá-la a um outro investidor que estava por ali. Algum tempo depois, começaram a se aproximar do escritório, onde estava outro influente investidor, e este era o mesmo homem que é o avô de Zhenlong Sheng, ou seja, o chefe da corporação Qianlong. O homem também decidiu apresentar o jovem ao envelhecimento, e o chamou de Tan Feng, dizendo que aquele é o mesmo fazendeiro famoso. Mas ao mesmo tempo o homem percebeu que aquele homem é o avô de Zhenlong Sheng. Embora talvez isso seja apenas uma simples coincidência, o avô estava muito feliz em conhecer pessoalmente um cara assim, porque o velho Lin falava muito dele, sem deixar de elogiá-lo, claro. O cara sempre estava pagando mó pau pro protagonista. Tan Feng também ouviu muito sobre aquele homem, e foi uma grande honra para ele conhecê-lo. Depois, decidiram deixar as brincadeiras de lado e ir direto ao ponto, pois o velho Zen já havia atualizado o garoto.
e dado seu consentimento preliminar para a sua participação. Ambos concordaram que o Jardim Botânico se tornaria um projeto muito rentável e o velho Zeng é um verdadeiro tubarão dos negócios e tem um instinto muito forte para negócios completamente lucrativos. Se entrar no projeto com um outro investidor, adicionará peso ao seu negócio, mas Tang Feng não estava certo de que aquele homem viesse apenas pelo bem. Fingindo alegria, o menino concordou, pois na verdade só se pode sonhar com um companheiro assim. Depois disso, pediu a Zhen Lao que o adicionasse como amigo. Agora, eles são amigos nas redes sociais, e o herói pôde ver tudo sobre aquele cara. Ao mesmo tempo, Zhen Lao pensava que aquele canalha o havia privado de um neto normal e que faria de sua vida um completo inferno. Para orar aos céus por sua morte, parece que o velho Lin acredita seriamente nos negócios daquele garoto e não pode estragar as relações com a sua corporação. Mas se o garoto perder o patrocínio do velho Lin, terá que esmagá-lo como um inseto, porque Zhen Lao tem a sua própria visão da situação e decidiu investir 10 milhões naquele projeto e também será proprietário de uma participação majoritária no futuro Jardim Botânico. O que ouviram realmente surpreendeu a todos, porque ninguém esperava que um investimento tão grande fosse feito em um projeto que estava apenas começando. Até o empresário experiente ficou surpreso, pois nunca teria pensado que aquele projeto poderia atrair um investimento tão grande. No início decidiu perguntar a Zhen Lao se realmente queria controlar o projeto, ao qual chamou, pois foi ele quem concebeu o desenvolvimento do projeto e só planejava colher todos os frutos dele. Por isso, o homem se opôs, pois as coisas não são feitas assim, e ele terá uma participação majoritária, pois já investiu 20 milhões de yuans, e Zhen Lao entendeu que aquele velho parecia ter ficado lelé da cuca. 20 milhões de yuans por um jardim era uma loucura, mas então ele gritou que investiria 25 milhões, e Tang Feng ainda decidiu conter a sua loucura para não brigar, pois não queria que este projeto se tornasse obstáculo em sua longa amizade para continuar vendendo seus produtos, mesmo sem ter investidores. Essas palavras impressionaram até mesmo os empresários mais experientes, pois queriam obter lucros e compartilhar ações com um empresário assim. Um dos tubarões dos negócios imediatamente bateu na mesa com a mão, não entendendo que tipo de jovens eram esses, então pediu que moderasse sua arrogância, pois esses estavam oferecendo o negócio de suas vidas. Tang Feng entendeu que este velho cão pensava que não sabia o que precisava dele. Sim, segundo as suas informações internas, tudo ficou claro há muito tempo. Ele queria tomar uma participação de controle para expulsá-lo do projeto depois de receber a tecnologia, e também queria culpá-lo por algum tipo de evasão fiscal. O sujeito decidiu apostar tudo e gritou que se quisessem investir, teriam que aceitar as suas condições. Em primeiro lugar, estimava o potencial de sua tecnologia em 100 milhões, e 60% das ações seriam suas. Podiam entrar no projeto com 40 milhões para 2, ou então não haveria negócio. Algum tempo depois, os homens se perguntaram se era uma determinação realmente inabalável, ou se esse sujeito estava simplesmente maluco. Os empresários experientes queriam entender o que estava acontecendo e se a empresa sob a sua direção quebrasse. Confiantemente, em voz alta, disse apenas para que todos acreditassem, porque isso nunca aconteceria. Naquele mesmo segundo foi entregue a Tang Feng um contrato sobre a mesa, pois essas eram apenas palavras, e Zhen Lao queria saber se o sujeito estava disposto a assinar um acordo de troca de valor com ele. O herói atônito queria entender do que se tratava e pediu a Zhen Lao que parasse com aquilo, pois era apenas um jovem, mas o ancião pensava de maneira diferente, porque não deveria defendê-lo e deveria responder por suas próprias palavras, e então exclamou que se o retorno de capital para o primeiro trimestre fosse inferior a 300%, então todas as ações seriam divididas entre eles e seria expulso do projeto. Lin imediatamente exclamou que tal retorno de capital era impossível e pediu a Tang Feng que não assinasse nada, mas o tubarão dos negócios pensou de uma outra forma e disse que precisava correr riscos, porque agora a sua determinação havia desaparecido repentinamente em algum lugar. Naquele mesmo segundo, Tang Feng soube que esse ancião estava fazendo tudo exatamente como esperava. Rapidamente revelou seu verdadeiro caráter, mas como este é o caso, então deveria agir. O estômago de Tang Feng começou a roncar muito alto, e os homens imediatamente perceberam que o garoto não havia tomado café da manhã desde cedo, e já era quase a hora do almoço. Então eles poderiam continuar essa conversa no restaurante. Um vilão oculto chamado Zhen Lao queria beber com o personagem principal e o convidou a beber até o fundo. Imediatamente começaram a tomar uns drinks, embora fosse álcool forte. O ancião continuou servindo-lhe álcool, dizendo que valia a pena bebê-lo, já que ainda havia essa possibilidade, pois esta garrafa era um dos tesouros de sua coleção de álcool. Obviamente não a serviriam em nenhum outro lugar. O herói entendeu que este tinha decidido embriagá-lo, então agora agiria de forma proativa. O velho Lin também foi convidado a beber, mas não se importou. Embora Zhen Lao entendesse que o seu amigo geralmente ficava bêbado após 3 copos, não havia nada a dizer sobre esse frágil coelhinho. Ele embriagou tanto ele que assinaria um acordo com o garoto. Caso contrário, o acordo seria mudado de valor, porque o álcool era realmente incrível. Tang Feng decidiu compartilhá-lo com seus amigos celestiais, então enviou uma mensagem dizendo aos queridos deuses que estavam tratando com álcool. Portanto, perguntou se queriam experimentá-lo. Poucos segundos depois, recebeu uma resposta de um dos deuses. Resultou que era o deus do vinho, do Kan, e ele não podia imaginar que existiam bebidas tão maravilhosas na Terra.
mas um par de goles não foram suficientes para provar todos os sabores, já que Tang Feng era um pouco vago para tomar a foto do copo. Ele sempre queria perguntar a Deus se ele tinha alguma ideia de como conseguir algo mais facilmente. Tudo foi bastante simples e o deus do vinho, Dukan, explicou que tem uma jarra de vinho pela qual recebe o vinho que os mortais oferecem como sacrifício. Ele conectará essa jarra diretamente ao seu copo e beberá o vinho diretamente dela. Você poderá garantir verdadeiramente o que o deus do vinho provará a todos os matizes do UAU. E o protagonista começou a beber muito porque iria dá-lo aos deuses. Porque na verdade não foi ele quem bebeu aquela coisa, mas sim o próprio deus do vinho, Dukan, que desfrutou de cada gole. Zenlao também bebeu muito e gradualmente acabou ficando mais pra lá do que pra cá. Todos queriam beber mais, mas também queriam saber quando seria o jantar. Depois de várias dezenas de xícaras de álcool forte, todos já estavam extremamente pra lá de Bagdá. E até Lin pensou que os seus camaradas estavam muito mais estranhos e que não podia mais beber. Devido a isso, ele caiu sobre a mesa e imediatamente adormeceu, pois estava incrivelmente bêbado. Como seu amigo se embriagava, Zenlao considerava fraco, mas o garoto sabia beber e o ancião queria saber por que ele não estava bêbado. Levantando-se da mesa, Tang Feng começou a conversar com o ancião, perguntando-lhe se ele realmente tentou embriagá-lo. Ele se perguntava por quê, como se estivesse louco, ele poderia assinar aquele acordo por puro roubo. Ruborizado pelo álcool, Zenlao quis saber por que ele o havia adquirido, porque tudo estava muito bem, mas o protagonista pediu para não fingir que não sabia de nada, porque isso não é verdade. Como queria jogar em grande, Tang Feng não se importaria de jogar com o ancião naquele momento. O herói decidiu assinar aquele acordo que à primeira vista parecia ser um acordo que levaria à falência. As impressões digitais foram bem sucedidas e o contrato foi assinado, mas havia uma condição: se ele ganhasse os 300%, teria o direito de redistribuir todas as ações ao seu próprio critério. E algum tempo depois os eventos continuaram na propriedade de Zenlao. Um grito horrorizado ecoou enquanto todos os móveis foram destruídos no caminho. Um ancião furioso após 40 anos do negócio nunca havia sido humilhado daquela maneira. Um jovem decidiu que poderia escalar seus ombros enquanto a segurança tentava acalmar o seu superior, e a cerimônia de inauguração do Jardim Botânico estava próxima, e Zenlao pretendia deixar uma impressão duradoura, convidando alguns brutamontes para o seu evento. Ele instruiu os guardas a fazerem barulho para dissuadir as pessoas de se aproximarem da cerimônia, com o objetivo de evitar que Tang Feng subisse nele e caísse da cadeira, quebrando o pescoço. Mais tarde os eventos prosseguiram no Jardim Botânico conhecido como Morada do Paraíso, e o velho Lin tinha sinceras esperanças de que, sob a direção de Tang Feng, seu jardim prosperasse e seus negócios florescessem. Não havia motivo para preocupações, pois o herói prometeu aumentar o dinheiro que investiram. Subitamente, alguém começou a tirar tomates, revelando hostilidade. Eram alguns bandidos que questionaram por que só havia tomates ali, alegando que os garotos normais preferem carne. Em seguida, um homem aproximou-se e dirigiu-se aos bandidos. Explicou que aquele era o jardim botânico onde se cultivavam vegetais e não animais, e encorajou-os a experimentar, pois certamente gostariam dos vegetais. Um dos bandidos não gostou da resposta e lançou um tomate com força na cabeça do educado consultor, ordenando-lhe que ficasse quieto, pois ninguém o havia consultado. Tang Feng avistou os bandidos e chamou a segurança. No entanto, ele acreditava que tudo estava sob controle e não via necessidade de intervenção, especialmente porque o homem que confrontava os bandidos era extraordinário. Então ele lançou um tomate com toda a força contra o bandido que o desafiara, deixando claro que não toleraria tal comportamento. Os bandidos ficaram surpresos com a resistência do rapaz e ficaram curiosos sobre o que ele faria em seguida. Em um instante, uma chuva de tomates caiu sobre eles, como se uma multidão estivesse atirando, e foram finalmente derrotados. Enquanto isso, a garota no palco dirigia seus queridos convidados, expressando a sua alegria em recebê-los na Morada do Paraíso, o Jardim Botânico, em honra à inauguração, onde foram preparadas até 20 toneladas de tomates suculentos para os convidados, anunciando a abertura do primeiro festival de biquíni de tomate. Os convidados estavam verdadeiramente entusiasmados com o início do festival, demonstrando uma alegria indescritível. Todos estavam literalmente saltando de felicidade. Todos os presentes começaram a tirar tomates, seguindo a ideia central do festival, e todos deveriam fazer pelo menos um lançamento para participar plenamente. Os convidados estavam encantados por terem algo para celebrar, pois nunca haviam participado de um evento tão ativo onde pudessem atirar tantos tomates. Nesse momento, o protagonista reconheceu o quão conveniente era para estar a par dos planos do inimigo, que lhe permitia sempre estar um passo à frente. Enquanto isso, seu sócio comercial estava confuso, sem compreender o que estava acontecendo e como poderiam celebrar em um festival de tomates. No final, ficou claro que se tratava de uma campanha publicitária, algo que um homem de negócios deveria entender, e eles não precisavam se preocupar com percas, pois os tomates defeituosos foram selecionados e não seriam vendidos. Primeiro, proporcionaram um feriado aos visitantes, e segundo, se livrariam dos tomates ruins, e o terceiro, agora teria exposição nas notícias locais. O Tio Lin ficou impressionado com essa abordagem inventiva e estava sinceramente feliz por ser cercado de pessoas tão inteligentes e habilidosas. Zenlao estava furiosamente chateado, incapaz de compreender como poderia estar despreparado para uma mudança tão inesperada das circunstâncias.
consequências. Isso o deixou indignado, e até os próprios bandidos estavam perplexos com o que estava acontecendo. Todos os participantes do festival estavam envolvidos na guerra de tomates e não conseguiam compreender o que estava vendo. Atrás de um dos bandidos, algo estranho estava se desenrolando. Montanhas russas especiais foram preparadas para o festival do tomate e os visitantes estavam se divertindo, subindo e descendo ativamente. Os bandidos estavam furiosos. Eles ficaram desagradavelmente surpresos ao perceber que seus planos foram frustrados, derrotados apenas com a ajuda de tomates, e Tang Feng estava radiante de alegria. Ele percebeu que o festival era simplesmente maravilhoso e que definitivamente valia a pena repetir. Lola recebeu uma ligação do diretor Liu e o rapaz decidiu falar mais alto, já que o festival estava barulhento e era difícil de se ouvir. Ele soube que enfrentariam algumas dificuldades devido à chegada de representantes da inspeção sanitária, e a situação ficou complicada com a aparição dos funcionários para o controle sanitário. Rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo. Novamente peço a vocês para não se esquecerem de me seguir no Insta, pois vai ser muito importante. Todos os planos do canal eu vou começar a postar lá, e também vai dar uma proximidade maior pra gente, pra vocês também pedirem manhwas que gostariam de ver e continuações, e assim a gente se comunica melhor. Eu vou nessa aí, fiquem com Deus, abraços e tamo junto.